Sejam bem-vindos aos estúdios da Digiflix! Empreendendo do zero, o rei do show é você. É agora. Sejam bem-vindos ao Didicast É do Zero. Voltamos aí, 27º episódio, Boral. Aí sim, hein? Vamos falar hoje com uma pessoa muito especial. Antes de apresentar ela, vamos falar o tema de hoje, né? Acabe com medo de falar em público. Aprenda a formular sua comunicação de alto impacto e autoridade. Nós sempre falamos em 3 esferas, né? Falamos sempre da esfera na alma, né? Que está ligada com o seu corpo. A mente, que está ligada também para a parte de você, como que você vai trabalhar o empreendedorismo, né? O espírito. Então a gente agradece Papai do Céu, nosso principal, né, investidor aí. E o corpo, que tudo que é matéria, tudo que é material, né? Tudo que é, até inclusive alimentação. Então a gente traz bastante pessoa de alimentação, parte que alimenta o seu corpo também, né? Como que você faz para manter o seu corpo saudável para você poder empreender. Nossos patrocinadores adicionais fora o Papai do Céu é a Prospera Hub, que é um hub de internet, que ajuda você a colocar seus produtos na internet. A C Estética, que cuida desse rostinho, né? Deixa esse rostinho desse jeito aqui arrumadinho, né? Que se não fosse ela, a gente estava caído. A Pocket Studio e a Digital Pocket. Nossa convidada especial, para quem não me conhece, sou Flávio Dionísio, né? Vou apresentar para vocês aqui nossa convidada, Michele Hugueto. Michele, ela é mestre especialista em voz e comunicação, também doutora em fono, né? Ensinando aí milhares de alunos, eu coloquei já milhares porque já foram muitos alunos, porque tem aquele aluno que aprende com o aluno e vai aprendendo cada vez mais a usarem a comunicação como uma ferramenta para influenciar e aumentar os seus resultados. Treinamentos em company, individuais, cursos e mentorias. Então, estamos aqui com a nossa querida Michele. Seja muito bem-vinda aqui ao Didcast. E hoje tem um monte de perguntas para você, para trazer esclarecimento para as pessoas hoje. Flávio, que honra estar aqui com você. Também estou muito animada para falar para a sua audiência sobre algo que eu sou apaixonada, que é voz, oratória, comunicação, para todos eles que gostam de empreender do zero, crescer o negócio. Todos eles precisam do quê? De comunicação. Precisa muito de comunicação, né? Porque não é só a comunicação verbal, né? Isso que a gente vai falar um pouquinho aí, como que é essa questão. Mas antes de falar de tudo isso, Michele, eu queria conhecer e falar para o meu público quem é a Michele. Quem sou eu? Quem é a Michele? No sentido pessoal, profissional, No sentido que você quiser. tá bom. Michele é mãe, ela adora Quantos desafios. filhos? Eu tenho o Lorenzo, um menino de 8 anos. Então, Michelle é mãe, ela gosta de desafios e por isso eu gosto sempre de estar em aprendizados constantes. Então, eu gosto de andar de skate, estou aprendendo a tocar Skate? violão. Então, coisas que eu nunca fiz na vida, eu gosto de me desafiar. Ah, Porque eu que legal. acredito que uma das questões de falar em público é o enfrentamento mesmo do medo. Verdade, total. Então, eu já fui muito tímida, então eu sou uma ex-tímida, e sabendo disso, eu entendo que quanto mais eu me desafio, quanto mais eu me coloco em desafios, mais eu consigo avançar. Então, quem eu sou, eu acredito que eu gosto muito de desafios. Eu sou uma pessoa que estou em eterno crescimento, desafios e. Sempre se desafiando. Exato. Mora aqui em São Paulo? Eu moro em Campinas, Eu sou já sabia, tá, nascida. Borã? Que é aquela coisa de fazer a pergunta. Eu sou nascida em Santo André, Santo André? mas morei em vários lugares do Brasil por causa do meu pai. Meu pai, ele viajava, ele mudava muito de trabalho por conta da empresa. Ah, não era militar nada. Não era militar, ele trabalhava numa empresa multinacional e por isso ele foi muito transferido para vários lugares. Então eu pouco ficava nos lugares. E por isso eu já era muito tímida quando criança. Imagina, né? Imagina, quando eu estava fazendo meus amigos, aí Aí cortava. cortava. Quando estava lá, cortava. Então foi sempre um desafio fazer amigos, manter essas relações, né, toda a infância, Tudo é sempre um adolescência, recomeço, né? sempre um recomeço e com a minha extrema timidez, isso foi um grande ponto assim marcante na minha vida. Então eu acredito que é por isso que eu tenha tanta vontade de me desafiar e querer
enfrentamento desses medos, dessas questões. Então, me coloco sempre à prova. Nossa, que interessante, né? Porque tem um negócio que eu costumo falar bastante, é que o seu principal medo tem uma relação direta com o seu propósito, né? E o seu vai falar em público, né? Eu tenho certeza sobre isso, Flávio. Eu tenho certeza que Deus falou comigo assim, não sei por quê, ele tocou dentro de mim e foi como se fosse um chamado, porque naquela época que eu decidi fazer fonoaudiologia, foi meu primeiro chamado, Sim. foi porque eu era escrava do meu próprio silêncio, eu não conseguia me Era comunicar, realmente excessivo, não era era um negócio só um. excessivo. Ah, tem só uma vergonhinha. Tem dois tipos de pessoas, as tímidas e as travadas. Eu era travada, É tá? nível hard Nível mesmo. hard, daquele ponto de. Nossa. Porque teve aquelas transferências do trabalho do meu pai, eu Sim. era muito travada, inclusive na minha adolescência, para você ter noção, eu ficava no banheiro para passar o recreio por causa da falta de iniciativa de comunicação. Não acredito. Sim, sim. Então, o que eu É digo nível hard mesmo, Borel. Não é é tipo assim, tipo as hard. tímidas e as travadas. Eu era muito travada. E aquilo não era algo que era gostosinho. Gente, falar sério, é gostoso. Não, horrível. Pra você eu- é uma tortura. Era uma tortura, porque eu olhava aquelas pessoas se comunicando, falando bem. Eu olhava para aqueles adolescentes, sabe? Tipo, nunca vou ser assim. Eu não me imaginava naquele patamar, né? Porque a Coisa. referência na escola era o seguinte, como chama, da formatura, comissão de formatura. Eu olhava Hum, aqueles representantes de nunca classe, nem quero. aquelas, sabe? E olhava e falava assim, gente, que lugar incrível que é estar ali. Eu achava muito legal, eu admirava aquilo lá, mas para mim era algo que eu nunca Tipo, poderia, muito muito distante. distante. Até que eu descobri algo Caraca. que podia me transformar, que era existe comunicação, existe uma ciência É que estuda. treinável. Eu nem imaginava que era Nada. treinável, eu não tinha nem noção. Eu só descobri que existia fonoaudiologia. E na época ninguém Ah, falava sobre isso, imagina, é. né? A fonoaudiologia é algo muito novo, então quando eu decidi, tinha 40 anos de história fonoaudiologia no Brasil, era muito recente. Nossa, não sabia disso. É muito recente. E aí eu decidi fazer, eu falei, nós, para os meus pais, eu quero fazer fonoaudiologia. E aí meus pais olharam para mim e falaram assim, Michele, o que é isso? Ninguém sabe o que é isso. Você acha que alguém vai... Isso não dá futuro. Isso não dá futuro, imagina isso daí. E eu não sei por quê que eu senti dentro de mim que era aí que eu tinha que ir. E eu falei, não, eu vou fazer fonoaudiologia. Então, é, passei numa faculdade estadual, que meus pais também não precisavam me Me ajudar com ajudar isso, com isso. porque já era uma coisa contra, né? Então, eu segui o caminho e ali eu comecei a me despertar por essa questão de falar, de técnicas, Você não estava tão aprender. preocupada com isso no começo. Era mais uma coisa mesmo do fono e tal, mas nada assim de falar em público Eu ainda. nem sabia o que eu ia encontrar na faculdade. Eu nem sabia para onde Nossa, que foi ia me Deus mesmo, guiar. porque fala, pra que que você vai escolher isso aí, né? É, eu não sabia, mas a partir dali que tudo mudou. A partir dali que eu Você entendi foi estudando que mais. existiam exercícios, existiam técnicas, que era um ponto de virada. Sabe assim, quando tem um ponto de virada na sua vida? Ali foi um ponto de virada. Que interessante, não sabia disso, Michele. Nem no curso, é o que eu fiz o curso da Michele, tá? Faça vocês também. Meu É, aluno! Foi lá muito. na imersão, É, imersão imersão. número 9. A É, gente já está na imersão número 11. Vai acontecer agora em façam. abril, muito legal. Dia 26 de Se abril você tem é a próxima comunicador ou não imersão. comunicador, não interessa. O que na verdade você acha que você não é comunicador, mas você é comunicador. Sempre está comunicando, né? A gente está sempre comunicando, né, Michele? Mesmo que você não seja um comunicador que trabalhe com isso. É. Mas a comunicação é importante em qualquer meio, em qualquer situação da sua vida, né? Seja verbal ou não verbal. Aí tem as histórias que a Michelle vai contar. Se você for pensar, qual é a profissão que não fala? Qual? Por mais que a pessoa use o computador, tem momentos que ela precisa se relacionar, falar com os líderes e etc. Não existe nenhuma profissão que você fica lá 100% calado. Então, a comunicação é necessária, só que se você for ver, qual é a escola que ensina
comunicação, oratória, Te jogam, né? Não te ou, ensinam, te ou a jogam. mesma coisa. E faculdade? Qual é a faculdade que te ensina Nenhum. comunicação? Nem mesmo dentro da fonoaudiologia eu encontrei isso. Então, foi um despertar interno e uma busca muito grande, porque você aprende um exercício ou outro, uma técnica ou outra, mas algo mais profundo, aonde você aprende? Então, você foi foi um Nossa. Eu desafio. tive, eu tive uma mentorada que eu peguei uma vez que ela tinha um problema exatamente com isso, né? Que como eu falei, o seu principal bloqueio tem intimidade com o seu propósito, né? E aí ela tinha um bloqueio muito forte, que era com falar em público mesmo. Aí buscando na raiz dessa história, ela foi lá, teve que fazer o PNL, aquela coisa toda de chorar, etc e tal. Ela voltou, foi na escola, que ela lembra, né? Que eu falo que tem o fruto que é o problema, né? O seu bloqueio, não consigo falar em público, tem medo. Que eu acho que 99% das pessoas, é isso? Preferem 60% morrer do das que pessoas têm medo de falar. 60%. 60% aqui no Brasil tem uma pesquisa, se eu não me engano, que é da Universidade Preferem Federal morrer do do que falar em público. Rio Grande do Sul, que prefere morrer do que falar em público. É a loucura, né? Mas é E é verdade. uma coisa literal, a pessoa sente isso aí mesmo, né? Essa coisa assim, esse medo, você vai empurrando, ela vai ficando presa, né? Quando você sente medo de falar em público, elicia uma sensação igual, por exemplo, a gente está vendo aqui um leão, tá? É como se a gente estivesse vendo um leão, é o mesmo medo, ele é o mesmo medo dentro de É um você, medo real é o para a medo pessoa. real. Então, tem Da taquicardia, atacardia, então a respiração a fica voz curto, trava. porque a respiração fica curta, a sua voz fica ofegante, e aí você fica tenso, os músculos, então por isso que você gagueja mais. Então tudo isso A pessoa começa a suar. é uma reação em cadeia por conta do medo que desencadeia, né? E aí acaba atrapalhando o seu desempenho ao falar em público. E o seu desempenho na vida profissional também, né? Na vida sentimental, qualquer coisa que você vai fazer, você precisa se comunicar. E para a pessoa parar de sentir medo, o que ela faz? Ela se cala. Porque a sensação ruim daquela batedeira, daquele suador, daquele suor frio, Insuportável. daquela sensação horrível, o que que você faz? Você acaba se calando. Tem uma ideia na reunião? Se cala. Tem uma oportunidade de se colocar? Não se coloca. E a gente sabe, quem é visto é Lembrado, lembrado. Então, se você exatamente. quer ser reconhecido, é muito importante você falar. Mas o que acontece, a maioria das vezes, acaba fazendo muito bem a parte técnica, E para compensar aquela. mas acaba se calando e não tem jeito. Aquela pessoa que fala, se comunica, se sobressai muito mais, mesmo você fazendo melhor que ela. Então, é um contraponto muito importante para você começar a olhar. Não é quem faz melhor, mas quem se comunica melhor que é visto. Então, aí a gente precisa pensar: será que vale a pena realmente se calar? Ou é melhor você começar a enfrentar esse medo? E é uma coisa que a gente tem no final, que eu vou até aproveitar e fazer agora, que é o lasca-bambu no convidado, tá? Ah, meu Mas é Deus, com quem que é carinho. lasca-bambu? Eu tô com medo É já. com carinho, né, Borel? Borel, o que que é isso? Então Vocês não me contaram já desse. vou fazer aqui um lasca-bambu Ah, rapidinho, então vamos antes lá. de chegar no final lá, que tá longe ainda. Calma aí, que tá longe. É, quem não tem voz não tem vez, então? Quem não tem voz não tem vez, com certeza. Se você pensar quem são as pessoas que mais têm sucesso no mundo, todas elas têm voz. E a voz não é literalmente só a voz, é se posicionar, né? A voz é seu posicionamento. A voz chega antes de você, né? Se você se cala, você perde a oportunidade de colocar suas ideias. Se você se cala, por exemplo, na rede social, o seu concorrente passa na sua frente. Se você se cala numa oportunidade de estar no podcast, Sim. outra pessoa vai sentar nessa cadeira. Então, quantas Uma oportunidades você pergunta numa reunião. deixa quantas oportunidades você perde por não ter voz? Então, quem não tem voz, não tem vez, com certeza, né? Tá. Comunicação não verbal e as outras tipos. Qual o percentual de distribuição disso, Michele? Legal. O Flávio é meu aluno, então ele já veio assim com a pergunta, já, Pergunta já, pronta. Eu já tô, ele já sabe você não tudo. percebeu, Borel, mas eu tô fazendo uns posicionamentos aqui, ó. Que tem a Michelle explica vocês vão no curso, vocês vão aprender o que é a pessoa que ocupa espaço. Depois ela entra É nesse assunto. verdade, o Flávio já tá ligado aqui.
em todas as técnicas, ele já está falando assim, Michele, como que é esse negócio de porcentagem da fórmula da comunicação? Eu gosto É, muito de falar da fórmula da comunicação, porque fica muito claro para as pessoas sim, aonde é que eu tenho que colocar energia para ter mais resultados. Porque todos nós falamos, tá? Todos nós falamos, mas o que realmente é um bom comunicador de um mau comunicador? O que realmente diferencia essas duas pessoas? sim. Então, primeira coisa, se eu quero ser assertivo, eu preciso ter uma boa comunicação não verbal. Por quê? Imagina se eu quero Não verbal. vender algo ou se eu quero apresentar a minha empresa, só que eu estou com o corpo fechado, olhando para baixo e falando da minha empresa ou vendendo algo. Eu estou passando confiança? Não. Não. Então, para eu ser assertivo, ou seja, o que eu penso e falo tenha congruência, eu preciso ter um corpo correspondente ao que eu falo. Imagina se eu falo que se eu tô super confiante, Tô super assim, animado, tô pessoal. super confiante. Tô animadão, Borel, com esse episódio. Tem que falar assim, né, Borel? Sejam bem-vindos ao Didcast. Uma coisa mais, né? Pá. Então, o nosso corpo influencia em tudo, né? Influencia muito. E tem uma pesquisa muito interessante que foi feito pelo Albert Mehrabian, que ele conseguiu quantificar exatamente o quanto que Quanto que é importante. é importante o meu corpo, a minha voz e as minhas palavras. E ele conseguiu chegar numa fórmula que é mais ou menos assim: 55% da minha comunicação é o meu gestual, Sim. 38% é a minha voz e 7% são minhas palavras. Ou seja, não significa que as minhas palavras não sejam relevantes. Significa que se eu não tiver um corpo que seja compatível à minha voz e meu conteúdo, A conta lascou, não fecha. lascou. Não tem congruência. Eu gosto muito dessa questão de nada adianta todo o conteúdo se você não consegue transmiti-lo. O Exato. que adianta você ser muito bom tecnicamente e não transmite segurança ao falar? Você saber tecnicamente muito bem do seu produto e não consegue passar confiança para vender. Então, é muito importante ter esse alinhamento corpo, voz e palavras. Sabia disso, Borel? 55% é não verbal, cara, de uma comunicação impressionante, né? Sim. Então é Uhum. porque tem a ver muito com esse sistema nosso de sistema de fuga, ataque. Eu estava lendo um livro que é de um espião do FBI e tal, que é um livro sinistro também. Nem aconselho muito a ler, senão você vai virar um gênio aí, vai aprontar no mundo. Mas ele fala muito disso, ele como ele convencia as pessoas, sem falar com elas, que ele era um cara confiável. E a pessoa nunca viu ela, mas ele ia aparecendo, sempre estava ali próximo, com um sorriso, posturas, né, de igual você fala, né? Vai falar pra gente qual as posturas. Mas vamos fazer uma leitura prática aqui? Vamos. Tá. Aqui Uhum. na foto, o que passaria essa foto aqui? Vamos, Aliás, estamos com um cenário novo, né? vamos lá. Quando a gente percebe muita alegria, cabeça mais elevada, passa o quê? O queixo para cima, né? É, Verdade. mostra o quê? Estou, né, superior, mas estou feliz. E quando você está com braços cruzados, nesse sentido, a gente entende que você está passando autoridade ao mesmo tempo. Então, Daquela postura. é, levantando, sorrindo, levantando. Porque se você estivesse com o rosto fechado, você percebe, levantou a cabeça, o rosto fechado, você poderia passar até arrogância. Arrogância. Só que você está sorrindo, olha só, braços todo, né, animado, passa alegria, O peito está autoridade, aberto, não está fechado, aberto. né? Eu gostei da foto, ficou muito bom, muito Muito bom, legal, né? E muito eu legal. não sabia, não tinha passado o concurso com você nessa época, não. Olha, eu gostei, Muito legal. muito bom. Interessante. Você vê como é prático isso aí, Boral. E aí é no dia a dia que você vai vendo isso aí. Quanto é importante, né, Michelle? Eu vi no curso lá na imersão, como é importante cada detalhe e a gente não presta atenção automática. Se você focar, você presta atenção. Agora, se você deixar, vai muito no seu sistema límbico, você vai absorvendo e vai. Não gostei daquela pessoa, né? Até fez o sinal aqui. Não gostei muito daquela pessoa, não sei porquê, né? Tem a ver com essa não verbal, né? Sim, tem a ver Ou também gostei dele, não sei porquê também, né? Acontece. nosso cérebro.
ele, quando olha para uma pessoa, ele faz uma espécie de scanner e coloca a pessoa em caixinhas, Em caixinha. categoriza. Ela Essa olha e é fala assim: chata, gostei, não não gostei. gostei, confiável, não confiável. E o que faz isso é todo o meu repertório anterior. Só que para que a gente faça essa conexão, Que é o que é rapport, o verdade. rapport, porque sabe quando você conhece a pessoa e você fala assim, nossa, parece que eu conheço essa pessoa A assim vida toda. a vida toda. A gente tá conversando com o Borel aqui, o Borel já, tal, conexão, tudo. Parece que a gente já se conhece já faz tempo, né, Borel? Não é Gera isso? intimidade rápido agora. Pois é, a gente já gerou conexão, tal, rápido. Isso é uma forma de. Existem técnicas de rapport para que você crie intimidade rápida. E como que você faz isso? Uma questão é repetir o nome da pessoa. O nome, né? Isso é Quantas vezes eu falei Borel hoje, hein, Borel? Nossa senhora, e o Flávio também, né? Não é isso? Então, quando a gente faz o quê? Faz a repetição do nome da pessoa, que é a palavra mais importante para cada a primeira pessoa. palavra que ela aprendeu na vida, né? Fora o não, né? Que o bebê aprende. Não, não põe a mão, mas é o nome, né? Sim, e desde a barriga, a Desde mãe a barriga. chama o filho pelo nome, né? Eu lembro quando eu carregava o Lorenzo, Lorenzo aqui para todo lado, não é? Então, o nome é muito importante. Então, quando eu falo o nome da pessoa várias vezes, isso ajuda no rapport. Sei lá, gosto dela. Fica aquela coisa, ah, gosto dela, não sei por quê. Outra questão, como que a gente pode fazer para criar essa conexão? Eu elogiar o trabalho, por exemplo, elogiei você, elogiei a sua roupa, elogiei e verdadeiramente, tá, Sim, gente? não Não é é uma para coisa mentir, falsa, né? tá? Não é para mentir. Eu adorei o estúdio, inclusive. Vocês estão de parabéns. Eu É, amei o PKT estúdio. Studio, É, quiser vir aqui, é vocês estão. muito legal o estúdio, muito legal. Elogiei o estúdio, elogiei né, a performance do Borel, tudo. Então, quando a gente faz isso verdadeiramente, o que que acontece? A gente começa a criar o rapport, né, a conexão mais profundamente. E sempre deixar a pessoa falar mais. Então, para isso, o quê? Eu faço perguntas. Porque quem domina a Hum, conversa não é quem fala mais, é quem é o perguntador. que No vai caso aqui, direcionando. o Flávio. De onde que é, né? De quem é o podcast? Do Flávio, ele que comanda através das perguntas. Então, olha só que incrível. É sobre isso. É Então, verdade. como que você pode criar, então, a conexão profunda? Falar o nome, fazer perguntas e elogiar verdadeiramente. E Tem que ser sempre, verdadeiramente. verdadeiramente, e olhar nos olhos, sorrir, se conectar, ficar de frente, né? Para sentir a pessoa de verdade. Isso faz com que você crie mais conexão, Conexões verdadeiras. verdadeiras e profundas mais rapidamente. Mais rapidamente, que você acabou de conhecer a pessoa, já vai conectar. Imagina isso num evento, numa situação também é super importante, né, Michelle? Você vai chegar num evento, acabou de chegar, tem algumas pessoas que conhecem a Michelle, tem outras que não conhecem, ouviram falar, e aquelas que já têm mais um pouco de intimidade. Como que é para você chegar com uma postura de poder num evento assim? Eu vi lá que você fez, mas eu vou deixar isso eu explicar, que ficou muito legal. Legal. Primeira coisa, o não verbal. Antes de conhecer a pessoa, o que que é mais importante, né? O que que ela vai fazer? Vai fazer uma leitura sobre mim. Então, eu tenho que estar vestida adequadamente para o ambiente, Hum, certo? Então, vamos imaginar que é algo mais casual. Então, eu preciso estar conforme o não vai ambiente. chegar de longo lá que não vai. Não Vamos vai. imaginar que é algo mais, né, social. Então, eu preciso sempre estar adequada. Então, primeira coisa é como eu estou vestida. Segunda questão, eu vou me conectar. Você sabia, Flávio, que quanto mais próximo eu chego da pessoa, mais intimidade eu crio? A próxima fisicamente. Próximo fisicamente. Então Eu vamos. percebi que na imersão você chegava mesmo, assim, que é uma Isso. coisa tão normal de alguns eventos. Você sempre fica com a pessoa lá na frente, ela não fica tão aí interagindo, né? Isso. E por que que lá na imersão eu fico próximo às pessoas? Primeiro porque preciso gerar conexão. Quanto mais próximo eu estou, mais as pessoas ficam abertas a falar sobre os medos, as dificuldades, Se até soltam porque mesmo. a imersão, qual é o objetivo dela? Transformar um ano em um único dia, né, Flávio? É, Não é verdade? é.
Tanto é que eu falei que parecia que foi final de semana, mas foi um dia só. É intenso, É né? intenso, é Parece que intenso. você fica lá quase um mês de tanta coisa, assim, tanta transformação que acontece. Você chora, você ri, você conecta. É, Tem então, momento de olho fechado, que é a doideira lá. Né? isso, isso aí é Tem que, é spoiler, tem que ir spoiler. lá. Tem, Pessoal, que isso? Olho fechado? Vai lá tem pra que ir ver. lá para ver, só indo lá para saber como é que funciona, né, Flávio? Muito interessante. Boa. E então, quando a gente pensa, né, nessas questões de conexão, eu me aproximar da pessoa vai fazer com que a pessoa se sinta mais próxima a Ela mim. vai baixando as barreiras. Por exemplo, imagina se eu olho para você, a gente não se conhece, eu de distante aqui, eu faço, tudo bem? Olha a nossa distância, não tem nenhuma aproximação, mas e se eu der a mão para você e toquei em você? Você tem Olá, o contato, Flávio. né? Eu me conectei com você. O toque ajuda nessa aproximação. Quanto mais próximo eu estou, mais intimidade eu crio. Por exemplo, você está passando num evento, vamos dizer, a pessoa está aqui, vocês que vão fazer os seus eventos, está passando, aí você dá um leve toque no ombro de alguém que está no público ali. A pessoa já meio que se sente importante, não tem um Ela negócio se assim? sente importante. Então, quando você está lá, imagina que você está dando uma aula, algo assim, tem um momento de exercício. Ao tocar a pessoa, você criou intimidade, conexão. Ela se sente importante, ela se sente cuidada. Então, é muito importante nós pensarmos em cada detalhe, lógico, de forma respeitosa, Sim, no claro. ombro. Não vai chegar Então, é lá, né? importante a gente também detalhar É um como leve toque, sim, né? isso, um leve toque. Aliás, a gente não gosta de ficar pessoas tocando a Sim, gente, sim, não é tem. legal. Então é Tem gente bom que até tem aversão com isso, né? isso. Então é importante você entender que a aproximação é importante, mas uma única vez. É, não vai Não ficar toda aquela hora, né? coisa lá, Flávio, você não sabe, tocando em toda hora em você. Ah, Não é agradável, ah, certo? entendi. Então tem que saber dosar, tem que ter um bom senso aí nessa história. Tem que ter bom Porque senso. também tem uma coisa do que é, de certo modo, o corpo entende como um afago, né? Você vai fazer um toque assim, oh, tudo meu mesmo, legal, um toquezinho de leve, mas sem exageros, né? Sim, tem que ser rápido e leve. Não ficar lá segurando a Não pessoa. ficar segurando. É só aquela coisa, estou com você, Né? estou contigo. Eu já percebi em alguns eventos as pessoas fazendo isso mesmo. Quais são os principais fatores que contribuem para o medo da pessoa falar em público, na sua visão? Tá? Quantas vezes, quando criança, você falou em público? Putz, falava quando era obrigado na escola. Quando era obrigado na escola. Então você foi eliciado para esse movimento poucas vezes, ou seja, falar em público era algo quase você não fez. Legal. Vamos trazer isso para a questão de dirigir, tá? Vamos imaginar que você acabou de tirar a carta. Traz na memória aquele momento. Eu lembro que quando eu fui tirar a carta, eu repeti, gente, 3 vezes, tá? Então, para mim era um Eu dei desafio. risada aqui, a pessoa fica rindo, né, mano? Eu aposto que tem muita gente se identificando comigo ou falando assim, Michelle, não acredito, mas a minha perna Ah, aconteceu tremia comigo já, de ficar tanto, tremendo aqui na hora de mudar aqui, ficava meio assim, né? De isso, treme-treme. tremia tanto que eu Já aconteceu. não conseguia. Tá bom. Então, para mim foi um desafio eu conseguir tirar a carta. Beleza. E tinha aquela coisa da baliza, tudo, né? Tinha Hoje nem sei se tem baliza. mais isso. Eu não sei se tem. Tinha que É, sair na rua, né? é. Tinha que estacionar na Errou minha uma vírgula. garagem. Exato, errou. Infelizmente, É. não deu. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: você tirou a carta, que é uma. Dirigir é uma habilidade, assim como falar em público também é uma habilidade. Uhum. Então, por isso que eu estou trazendo É treinável. essas duas questões. Só que lembra quando você tirou a carta? Primeiro você foi andar no bairro, Sim, depois você foi andar na cidade, depois você você vai. foi aumentando os lugares. Ah, vou sair à noite. Ah, tá na chuva. Ah, vou pegar a estrada, né? Então foi fase a fase. Uhum. Então, por Faz que que uma sentido. pessoa ela morre de medo ao falar em público? Porque ela não teve uma, olha, vamos página, passo um, passo dois, passo três. Ela Logo, foi lá numa chuva à noite na estrada. foi Vamos lá pro imaginar. 5. Ela foi para o nível hard. Hard. E
Obviamente, eu me lembro quando eu fui dirigir na estrada à noite chovendo a primeira vez. Eu não sei se você O nível de lembra. tensão A fica. tensão, o medo, aquela insegurança, porque foi a primeira vez que eu fiz. Eu imagino que seja isso que a Faz pessoa sentido. sinta hoje ao falar em público. Acredito que seja isso. Não teve um treino progressivo, né? Não teve um treino. O que eu faço com as mãos? O que eu faço com as pernas? É. Como que eu começo? Como que eu termino? Então, por isso que fica aquela coisa ruim e no final sai. Ah, então é isso. Vai se apresentar, não consegue. Apresentar, assim, só Exatamente. falar seu nome, de onde é, a pessoa treme, cruza as pernas, faz de tudo menos apresentar. Porque não teve aquela coisa de você ter um avanço progressivo. Simplesmente jogaram lá naquele momento desafiador e ela não sabe como agir perante aquele desafio, porque ela não foi treinada, ela não tem aquela habilidade. Porque falar em público é habilidade e é por isso que você não fala bem. É simples assim. Então tem cura. Então Quem tem tá com medo cura, aí. não importa se você tem medo de falar, é tímido ou é travado, como eu já fui travada, porque é treinado, é treinável, graças a Deus é treinável. Nossa, é muito impressionante isso aí, porque parece uma coisa boba, mas é muita gente que tem medo de falar em público. Tanto é que quando eu fiz a votação de qual o episódio, né? Todo mundo foi muito mais no episódio seu desse tema, de como falar em público. Então, assim, é uma coisa que a gente não foi treinado para isso e a gente teria que ser meio progressivo, né? Porque de repente você tá lá, não foi treinado. E eu lembro de muita gente até hoje falar para mim assim: não, quando eu tô com 3, 4 pessoas, eu falo bem. É meio que isso que você falou, né? A gente é treinado a falar com os Com os amigos, na amigos, com quem escola, com a conhece, família, com quem conhece se pessoas sente próximas. segura. Então ali eu me sinto seguro. Quando eu saio da minha zona de conforto, naquele lugar que meu cérebro entende como confiável e confortável, tá tudo bem, mas se eu saio, Que aquele não vai ter um não julgamento ali, né? Entre ali é aquelas um pessoas. lugar que eu não conheço, é desconhecido. É Hum. desconhecido. E aí eu, Tudo o que é desconhecido é muito desafiador, dá medo, que eu tá? faço aqui, O né? que você nunca fez que você fez a primeira vez, não deu medo? Eu me lembro que, por exemplo, saltar de paraquedas foi talvez Eu uma das. pensei nisso agora. Você já saltou? Solta aí já. Nossa, por exemplo, isso é uma coisa que dá um medo, assim, se você Sim, é um enfrentamento que você tem assim muito forte. Mas por que também? Vamos dizer, eu imagino que a segunda, a terceira, a quarta vai melhorando. sim. E é assim falar em público. Você vai melhorando. E quanto mais habilidade você desenvolve, ou seja, o que eu sei fazer com as mãos, como eu coloco as minhas palavras, quanto mais eu conheço o que Ah, é comunicação, mais simples fica. isso é importantíssimo. O que fazer com as mãos? Legal. Então, o que não fazer O que primeiro? não fazer? Acredito que o que não fazer é melhor antes do Você que o viu que a que Michelle é fazer. muito boa, você vê que ela já, você manda uma pergunta, ela volta com outra já com a resposta. Aí você vê, isso que é uma comunicação de alto impacto. Então, a gente precisa entender o que que eu não vou fazer com as mãos. Então, por exemplo, toda vez que eu fico com medo, o que que meu cérebro faz comigo? Ele Hum, faz com que eu, sem querer, eu feche as mãos e eu vá me escondendo. escondo as Eu mãos. vou me escondendo. Então, se eu estou no podcast, numa reunião, em algum momento, o que que eu preciso entender? Se eu quero passar confiança, eu posso estar sentindo medo, mas você comanda seu corpo. Hum, Então, eu o quê? Eu coloco minha mão à vista. Então, eu coloco minha mão sempre em cima da mesa, mostrando. Então, para quê? Para que as pessoas elas sintam que eu estou confiante. é instintivo e não verbal. Exatamente. É automático. Você Automático. sentiu medo, você dá aquela recuada, esconde e fica lá fechadinho. Mesma coisa o seu cotovelo, o seu corpo, Tudo encolhe, se você fecha. se encolhe, você está com medo, você fica pequeno. Quando você está confiante, imagina a postura do vencedor, você ganha, você fica numa, né? Então, é aquela coisa. Então, para que eu passe confiança, eu preciso ocupar espaço, como você tinha colocado. É, Então, pega olha aqui, só, você viu, Borel, aqui, ó, a ocupando gente, espaço aqui, ó. vamos Mão imaginar, aberta, Borel, Zé. a gente pensa o seguinte: estamos com uma câmera aqui, Sim, estamos com uma câmera ali na frente. Então, e tem outro aqui. eu preciso entender o seguinte: aqui é como se eu tivesse duas pessoas se comunicando comigo. O Flávio à minha frente e as pessoas que estão em casa aqui. Então eu tenho que deixar meu corpo aberto
pra Hum, cá e pra cá. não Porque tão eu tô fechado. contigo e tô com as pessoas. Então eu deixo o meu corpo aqui e pra cá. Então Sensacional. assim, quem tá a primeira vez no podcast, então lembra, a câmera é o segundo interlocutor. Então eu deixo o meu corpo sempre mais aberto, por quê? Porque assim eu Se eu ficar consigo muito me fechado. conectar com todos e Ah, ao bater a câmera em mim, ela faz a leitura que meu corpo está aberto e eu estou mais confiante. uau. Caramba, isso é sensacional, hein, Morel? Já tinha pego esse negócio de estar aberto um pouquinho para cá, não tá só virado. É coisa milimétrica, né? Às vezes você tá um pouquinho virado aqui, tô vendo Isso, você, tô foco aqui, mas eu tô aberto para cá também. isso, Cara, é meio que um V assim, né? Não é um túnel aqui, é um V aqui. isso. Não, super importante isso aí. Exatamente, porque isso traz mais conexão. Porque tudo comunica, e nosso corpo comunica muito. Então, quando a gente ajusta pequenas coisas, os resultados aumentam E a bastante. pessoa, quando começa a entender esses detalhes, que nem você falou da mão, mostrar a mão, é importante, passa confiança, principalmente a palma da mão, né? Eu acho Sim. que passa confiança. A pessoa fica meio um pouco viciada nesse negócio de ficar olhando para os outros, começa a reparar em todo mundo, o que, que tá fazendo, o que não tá fazendo. Porque eu fiquei. Eu, fiquei- eu pergunto porque eu sou assim, eu fico analisando as pessoas. Legal. Quanto mais você sabe sobre comunicação, mais você vai começar a fazer a leitura das pessoas. Ou seja, quando você está com um cliente na sua frente, você vai entender. Essa pessoa está gostando do que eu estou falando? E você bate o olho e Hum, você entende. Então, saber de comunicação te ajuda a ser alguém que consegue mais efetivo entender, também, né? pensar como que a pessoa está pensando. Lógico que a gente não vai alucinar, É, gerar alucinações demais, essa pessoa odeia, me odeia, tá? mas no sentido de contribuir com o quê? Se a pessoa está fechada, eu preciso conquistar essa pessoa. Como que eu faço para ela O que eu preciso desarmar? fazer para que ela se abra? Aí Então, são por técnicas. exemplo, imagina que você está com o braço cruzado. Eu estou Tô conversando com aqui, tô você, fechado você está aqui, né? fechado comigo. O que que eu posso fazer? Eu dou algo para você, por exemplo? Tem um cruzado ruim que você falou que é É, aquele assim, né? ó, Flávio, toma um Ah, golinho de você água, desarmou. viu? Toma um golinho de água. Aí, aí é muito sacanagem. E desarmou, não tem como a pessoa falar, não vou pegar, eu não vou pegar sua Ou, água. ou eu te dou uma caneta, ou eu te dou algo para você Ah, tipo segurar. aqui, a gente tá aqui Isso. Daqui com a pouquinho a gente vai depois a falar gente vai sobre esse falar do shaker aparelhinho. aqui, mas eu chego, ó, te dou. Isso. Olha, mas tem que, aí é, Ao fazer isso, a pessoa está trazendo a atenção para outra mudou o questão. foco ali. Mudou o foco, ela se desarmou, ela Além chamou a de, atenção, ok, interessante. Ou seja, eu tomei, vamos dizer que eu dou alguma coisa para ela, um café, ou uma coisa para ela segurar, ou seja, eu estou um quebrando o livro, bloqueio, estou trazendo ela para mim, então isso pode fazer com que ela se abra. meu Deus. Então, são detalhes que a gente pode ajustar na nossa comunicação para ter uma E é relação super melhor, simples, né? simples. Comunicação é muito minucioso e simples. Não é um negócio mirabolante, mas parece genial quando você fala, né? Ao mesmo É, tempo, é é genial. genial. E você fala, como que eu não pensei nisso antes? Eu sou um cara que eu presto atenção mesmo, analiso, sento num lugar específico, observo e tal, mas essa eu nunca tinha pegado mesmo, não. Que legal. Nossa, muito bom. Já tô aqui, já tendo aula, né? Como fazer uma comunicação de alto impacto? Vamos lá. Quando a gente pensa em comunicação, a gente precisa fazer com que as pessoas confiem na gente. Primeira coisa. Sim. A gente precisa fazer com que elas se emocionem. Mas eu também tenho que trazer algo racional que faça sentido para elas. E para isso, a gente precisa pensar na retórica. Uhum. A oratória é o falar bonito. Falo bem, tenho uma boa locução, tenho uma boa Isso. Uma boa oralidade, voz, um corpo firme. visualmente Isso é bacana. como eu coloco o começo, meio e fim, isso é oratória. Quando a gente fala de retórica, a gente fala mais do que da persuasão. Então, quando a gente pensa na persuasão, essas três partes, essa questão de você trazer a caixinha credibilidade, confiar em você, a caixinha, você trazer a emoção e a caixinha trazer a razão, isso
É muito antigo, vem de Aristóteles, onde ele colocou os 3 passos da retórica, que é o ethos, o pathos e o logos, mas que muito pouco é falado, mas quando você domina essas 3 Verdade. caixinhas, o que que acontece? Você consegue trazer a pessoa para confiar em você, trazer mais credibilidade, gerar mais conexões através de histórias e trazer algo mais racional para que você convença essa pessoa. Então, quando a gente pensa em ter uma comunicação de alto impacto, a gente não pode pensar só na questão do falar bonito. A gente precisa olhar para a retórica, que é o tal da persuasão ou, como dizem, a lábia. Porque se você for pensar Verdade. em 2 comunicadores, um que fala bonito, ele fala bonito, mas não tem persuasão, e outro que tem persuasão e fala errado ou não fala bonito. Quem tem mais resultado? O que tem persuasão. O que tem persuasão. E se você tiver os dois? Ter Meu Deus, persuasão né? Vira e e falar uma bonito. máquina. Exatamente. Então, quando a gente une a oratória com a retórica, você tem uma comunicação de alto impacto. Falando nessa conjunção toda de alto impacto, hoje, assim, no cenário de comunicação, internet, quem que você falaria? Essa pessoa aqui é um fenômeno. Essa aqui, quem que... Pode citar nome, não tem problema. Legal. Não tem como não olhar para Pablo Marçal. Não, é realmente. Não tem como não olhar para Pablo Eu tava aqui, Marçal mas eu tava meio com... e não sentir que ele é um fenômeno. Inclusive, esse livro foi co-escrito com Nésio Monteiro, que Que incrível, que exato. legal. Não tem como não olhar para ele e ficar admirando a forma como ele fala. Não tem como, porque ele usa todas as caixinhas da comunicação de Verdade, forma quando você foi falando, eu incrível. fui visualizando aqui. Ele passa a credibilidade, ele emociona, ele traz sempre a razão do que, por que ele fala. Então, e ele consegue E encantar, faz essa volta que você falou toda, né? ele consegue trazer a senoide emocional através e trazer muita credibilidade, trazer muito razão. Vai pra razão, vai pra emocional, Isso. conta a historinha e fecha e pá. Não tem como não olhar para ele e admirar. Então, acredito hoje um dos maiores comunicadores, com certeza, é Pablo Marçal. Nossa, realmente. Eu tenho que me render a isso mesmo, porque realmente eu conheci ele faz algum tempo e ele tem um modelo e você vê que é verdadeiro, né? Não é uma Sim. coisa, sei lá, que se ele treinou durante muito tempo ou se é uma coisa que realmente é muito natural do dia a dia, porque ele pega qualquer história e transforma num negócio que tem esses passos mesmo que você falou, né? É. Ele faz toda essa parte. Ontem eu estava assistindo uma live do Pablo Marçal e ele falou, uma pessoa perguntou para o Pablo Marçal, como que eu me torno um bom palestrante, um bom comunicador como você? Ele falou assim, antes de eu me tornar um bom palestrante, eu fiz mais de 3.000 palestras gratuitas. O que que você pode entender sobre isso? Ele treinou demais. Treino Ele se tornou quem ele é porque ele tem horas de de voo. comunicação de voo, exatamente. Quanto mais você faz, mais você fica bom. É o que E, você estava falando lá de fazer, né? Uma palestra, duas, três, quatro. exato. Então, vamos dizer, você foi na minha imersão. Hoje a gente vai para a 11ª. Provavelmente a 20ª vai ser muito melhor do que você foi. A- E Você assim por vai. diante. A gente vai evoluindo, vai melhorando, vai trazendo. Nós vamos nos tornando melhores e ao repetir, vai ficando muito bom. Tudo que E na repete, repetição você vai ajustando também algumas coisas que estão umas arestas ali, né? exatamente. O que pode ficar melhor? O que que eu posso fazer melhor? Então, quando você tem esse olhar de crescimento, desenvolvimento, vai ficando melhor. Mas a maioria das pessoas acreditam que vou fazer um vídeo e tem que ficar perfeito, mas não é assim. Primeiro, Exato. Essa é, coisa da perfeição é terrível. e não só perfeição, mas para ficar melhor, tem que ficar ruim primeiro, né? Verdade. Não é, Borel? A Essa aí primeira vez vai ficar melhor, tem que ficar ruim tem que primeiro. ficar ruim primeiro. Gente, quando eu fui gravar meu primeiro vídeo foi horroroso, né? Então, quando a gente pensa no primeiro para o de agora, Oh, meu você Deus, né? evoluiu muito e graças a Deus tem essa Graças a Deus. evolução. Então,
Mas existe um processo, e é importante a gente entender que existe um processo. E as pessoas muitas vezes não querem viver o processo, né? E não entendem que é preciso ter processo. E a gente pode entender, nem sempre foi assim. Quando as pessoas olham pra gente e falam assim, essa pessoa nasceu pronta. Gente, ninguém imagina que eu era travada do jeito que eu era. Do jeito que você falou ainda, de ficar no banheiro esperando o sinal é impressionante, né? Era sofrido, Sofrido, né? sinceramente. Não Não, era, não era não, gostosinho, não era. não, tá? Não, não. Não era Todo mundo gostosinho. brincando e você lá. Deve ser terrível, né? Não era gostosinho, era bem sofrido. Mas aos poucos a gente vai se destravando, entendendo o que é melhor pra gente e vai buscando Tem que ter uma ferramentas. consciência, né? A primeira coisa, para você mudar, precisa ter consciência e decisão. E decisão. E ação depois na Eu sequência. acredito que a decisão muda tudo. Às vezes eu não tinha ferramenta nenhuma quando eu decidi. Eu era travada e eu só fiz uma única coisa. Eu entendi que eu precisava mudar aquilo. Então eu tomei uma decisão. E a decisão foi: eu não quero nunca mais ser desse jeito. Eu não quero estar nesse lugar. Eu quero ser de outra forma. Eu quero me comunicar bem. E Nossa, que virada, que bonito isso, né? não tinha ferramenta, mas a decisão que faz você ir à ação. Então, isso que é Se não importante. tem decisão, não tem ação, né? Não tem, não A tem. pessoa não, ela só teve consciência, legal, tive consciência, mas se eu não tomei a decisão, ela vive pela condição, né? Exato, ela vai achando normal Ela aquela normalizou aquilo. condição. É normal para ela ficar calada, é normal para ela não se posicionar, é normal para ela guardar aquela ideia incrível e Quem não quer saber da minha compartilhar. ideia, né? Quem, Exatamente. pra que eu vou falar? Aí começa aqueles vilões mentais começam a querer roubar aquilo lá de você, né? Nossa, Isso. impressionante isso aí. Isso é muito profundo mesmo, né? É muito forte isso aí, se a gente for ver. Como você ser uma autoridade na comunicação? Como Como se tornar uma se tornar autoridade? uma autoridade? Então, antes de a gente pensar como se tornar uma autoridade, a gente precisa entender o que é autoridade. Sim, Tá? O que é autoridade, Flávio? A autoridade não é algo que eu digo, é algo que é percebido, percebido, exato. tá? Não vou dizer eu sou autoridade. É É até algo, ruim, né? Você não, é fala, algo que é percebido. fala, eu sou As- autoridade, a pessoa Tem não é. pessoas que me enxergam como autoridade e tem outras pessoas que não, e tá tudo bem. Por quê? Vamos imaginar que a gente veio aqui para o shopping, aqui nesse estúdio incrível. E aí, vamos imaginar que quando eu estava chegando, uma pessoa assim, de camiseta, bermuda, falasse assim para parar. Para. Eu não ia parar. Você ia parar, Flávio? Você ia parar? Não, De jeito nenhum. bermuda, camisa, chinelo, Chinelo, fala, eu não ia parar por quê? parar. Mas vamos imaginar uma outra situação. Tinha uma pessoa, um policial, falando para você parar. O que que você ia fazer, Flávio? Você vai parar. É uma Parar. autoridade. Veja que é a mesma situação, mas o que diferenciou foi a farda. A farda, ela é algo que está no nosso consciente o quê? É uma autoridade. A gente percebe isso como uma autoridade. Ele não precisa falar nada para você. Só um gesto para parar, você parou. Então, não é sobre o que eu falo, é sobre como eu sou percebido. Hum, essa vai ficar um cortezinho bonito, né, mano? Não é só como eu falo, é como eu sou percebido. Exatamente. Nem eu como, nem o que eu falo, mas é como eu sou Como percebido. você é percebido. Isso muda tudo. Então você precisa começar a entender o que eu preciso fazer para ser percebido como Como autoridade. autoridade. Essa é a pergunta que você tem que fazer. E aí tem duas caixinhas que você precisa olhar: o falar bonito e a persuasão, que é aquela Essa caixinha que eu questão falei da também, né, retórica, retórica, do, da persuasão. sim. São as duas caixinhas que você Essa precisa. combinação aí. Isso faz com que você seja visto com muito mais E autoridade. aí eu posso estar de chinelo, qualquer coisa, porque eu já vi, por exemplo, o exemplo que a gente deu do Pablo, dele tá de bermuda e tá ok. O Pablo, hoje, Ele conquistou esse ele espaço. conquistou isso. Não é assim do nada. Se você for pensar, você pode pensar, Michele, então eu posso ser, eu gosto de andar de chinelo, bermuda e eu sou autoridade, isso não faz diferença. Para você ter noção, Steve Jobs, antes de se tornar o cara, ele usava terno, gravata para apresentar os produtos. Sim.
Com o tempo, o que que ele fez? Foi Ele abandonando foi isso. abandonando aquela roupa e Indumentária toda. colocou algo mais simples, mas depois de conquistar aquele posicionamento, depois de conquistar. Antes não. Como ele se vestia? Com blazer, Pra terno, passar essa para coisa mais passar de autoridade. confiança e tal. Por quê? Imagem é importante? Claro que é. Se você vai no supermercado e você vê uma latinha amassada, você compra? Não. Não, porque imagem é importante. Se você vê que está meio desgastada aquela embalagem, você não compra. E se você não conhece o produto, você vê produto A e B, você olha a embalagem, o mais bonitinho você compra. Exato. É verdade. Você compra pela beleza. Então, beleza vende também. Embalagem vende, né? Embalagem vende. E é por isso que eles investem tanto em quê? Na identidade visual, nas cores, no branding, tudo para que você tenha desejo de comprar. Que tiver uma comunicação ali que não tem nada a ver com comida ou com alimentação, com o que está vendendo dentro do produto, ela vai te repelir. Exatamente. Isso é verdade mesmo. Tive que fazer uma troca aí de um monte de embalagem de num cliente, porque ia pro ponto de venda e tava tudo amassado. Não tem como, não vende, né? Por mais que o produto tá íntegro, tá novo, mas a embalagem, por motivos técnicos, encolheu, não tem como, né? Isso é super importante mesmo. E a ansiedade? Como que eu faço para lidar com a ansiedade? Técnicas, assim, alguma técnica para Tá bom. ansiedade. Vou lá, tenho medão, tô morrendo de medo de apresentar, de chegar no público. Vamos lá. Como que eu faço para diminuir minha ansiedade? Então, primeira coisa, você precisa se preparar. Se Tá, você está preparado, o jogo é outro. Então, por exemplo, se você verdade. sabe o que falar e como falar, o jogo é outro. Então, você treina não mentalmente. Então, esse negócio de fazer lá o PowerPoint e falar, ah, tá tudo na minha cabeça, eu já sei, isso é tiro no pé. Então, o que que você faz? Você organiza seu PowerPoint, treina falando para chegar na hora e não ser a primeira vez que você está falando. Por isso que às vezes sai meio embolado, você começa pelo final, depois se perde. Então, Sim. é muito importante você entender que antes de você apresentar falando lá na frente, naquele momento, você precisa se preparar antes. Número um. E antes, você precisa fazer uma preparação. Soltar o ombro, o corpo, O que o a gente estava fazendo aqui rosto. antes, Por quê? Quando você está ansioso, tenso, toda essa contrai. tensão, ela contrai toda a musculatura aqui do ombro, tal, mas também da respiração e da musculatura do rosto, da língua. Então, isso faz com que você o quê? Gagueje, Gagueja, sua respiração fica curta. engole Então, palavra. exato. E você fica com a voz trêmula. Então, você precisa fazer uma preparação. Então, se você quiser, a gente pode fazer alguma Vamos coisinha aqui fazer, vamos pro fazer. público. Vamos Eu fazer. trouxe até pro É, eu ganhei aqui, Flávio, muito obrigado, ganhei de presente. trouxe para ele o shaker, que eu gosto muito. Daqui a pouco a gente vai fazer, vamos fazer um exercício É, para mostrar para o público. o shaker aqui, Borel. Muito É um legal. cachimbinho, mas é legal. Vamos lá. Então, vamos mostrar um passo a passo para as pessoas entenderem como que eu faço para diminuir minha ansiedade para falar melhor em Pra falar público, melhor em tá? público. Tá. Primeira coisa. Então, se eu tô tenso, eu passo tensão através do meu ombro. Então, não tem como. Eu tô tenso, eu elevo meus ombros. Então, eu vou falar em público, as pessoas Aquela coisa de enxergam, encolher, assim. entendem que eu tô mais tensa, porque acaba elevando os ombros, fechando o cotovelo. Então, o que que eu preciso fazer sempre? Eu preciso girar os meus ombros para trás, sempre antes de falar em público. Eu giro os ombros para trás e, ao mesmo tempo, eu abro o meu corpo. Porque o que acontece quando você está com medo? Você Fecha. fecha. Então, você sabe que você tem que ficar aberto. Ficando mais aberto, o seu cérebro entende também que você está mais confiante, porque existe Hum, uma relação entre corpo e emoção. O que que eu estou querendo dizer com isso? Se eu falar para você, Flávio, fecha os braços, enruga a testa, baixa a cabeça e fica desse jeito, você está simulando o quê? Você está simulando uma sensação de tristeza, situação ruim.
E ao ficar nessa simulação de sentimento, você vai começar a sentir isso, mesmo não estando nessa com esse motivo. Não tem Com motivo esse- nenhum. Não É tem igual motivo você nenhum. pegar e começar a ficar com o sorriso forçado, o seu cérebro vai entender que você tá sorrindo. A mesma forma, imagina que você não está bem e você tem que entrar para uma reunião. Se você sorrir, automaticamente você tem vontade de rir, né? Então É, se você está num Boreal, dá um ambiente. sorrisão aí. E aí o seu cérebro já vai mudando a sua química e você vai ficando de uma forma diferente. Você começa a se sentir diferente, porque é essa questão da ansiedade. Eu preciso me sentir diferente para ter mais segurança. Então, Então, inclusive, quando você tá ansioso, você libera cortisol, que é até ruim pro seu sangue, pro seu organismo, tudo, né? exatamente. E quando eu começo a o quê? Fazer exercícios, técnicas e posturas, principalmente de eu elevar a cabeça. Igual na foto ali, vai sentindo Eu, confiança. eu, eu fazia o quê? Existe uma pesquisa de Harvard que mostra o seguinte: se você ficar 2 minutos na postura do Superman, que é o 2 quê? minutos. 2 minutos, cabeça levantada, ombros para trás, mão na cintura, eu fico aqui, eu Eu fico fico por até dois arrepiado, de verdade. minutos. Parece que não, mas eu tô arrepiado aqui. O que que acontece? O seu cérebro, ele vai começar a entender você como confiante e você vai começar a diminuir o cortisol e aumentar a testosterona, que é o hormônio do poder. Então você Hum, vai estar muito mais preparado para aquela situação. Então eu solto o meu corpo, fico na postura do poder, então eu me sinto mais firme e forte. 2 minutos. 2 minutos. Ah, Michele, mas aí tô tenso o rosto, a minha voz. Legal, o que que eu faço além disso? Uhum. Faço exercício de voz e faço um exercício de dicção que eu vou ensinar para vocês, tá? Ah, tem até aula aqui hoje, aqui, o É negócio. É uma aula. Ó, aula, né? Borel, é aula, É aula, hein? né? Tá preparado aí, Flávio? Tô prontíssimo aqui. Então vamos lá, vamos ensinar a galera, a sua Vamos lá. galera, como que se prepara para uma apresentação, tá? Então eu vou mostrar para as pessoas que não conhecem. Esse aparelho eu gosto muito, ele veio da fisioterapia, mas eu trouxe para fonoaudiologia Sim. para que a gente consiga exercitar tanto os músculos da respiração quanto as nossas pregas vocais, trazer Hum. uma voz mais grave, porque afinal a voz mais grave é a voz da confiança. Você sabia disso, Fábio? Ah, verdade. É, Sabia, Moral? Voz mais grave transmite mais confiança, sabia? Você tem uma voz assim mais aveludada, uma voz mais forte, mais grave, é uma voz mais é, mais encorpada, que ocupa encorpada. espaço, ela é mais Essa questão de confiante. ocupar espaço é igual no mundo animal, né? Você vê que assim, quando o animal não quer ser atacado, o cachorrinho mesmo, vai lá, se Se encolhe. encolhe. Ou quando ele tá lá, vira a barriguinha, se espalha todo, tá mais confiante que aqui ninguém vai me machucar, né? Exato. Então o corpo fala todo no reino animal e em O nós leão, né? O também. leão é super imponente, Isso, né? exatamente. Ele não é o maior, mas ele ocupa espaço, né? Ocupa muito. Dá medo, né? Boa. Então, como que eu faço então para aquecer minha voz através desse aparelho? Então, eu gosto muito desse aparelho, que é como se vamos trazer para o universo da ginástica, da academia. Uhum. Quando a gente faz exercícios funcionais sem olha lá o Flávio Eu já já tô aqui explorando. expondo aqui. Eu gosto muito desse aparelho porque ele é como se fosse aparelho de academia. Olha só, dentro tem uma bola esférica de inox pesada, é pesada mesmo. E quando eu vou soprar, eu tenho que fazer força para que ela se mexa nessa casinha aqui, né? Uhum. E quando eu vou fazer esse exercício, eu coloco um som. Então, eu aqueço a minha voz. Olha que legal. Eu aqueço a minha voz, eu trabalho com a minha respiração, eu faço a minha laringe abaixar e mexo também com o meu palato, fazendo com que minha voz fique mais projetada e mais grave. Ou seja, com as técnicas que eu realizo, porque não é o aparelho que resolve, é as técnicas que 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 vai vai fazer com aplicando. que você vai fazer
ter mais potência na sua voz, beleza? Então, eu vou passar para vocês um exercício muito legal para que você aqueça a voz e deixe a voz mais grave, tá Legal. bom? Quem tem voz fina, então consegue deixar a voz mais grave. Então, será que é possível engrossar a voz através de exercícios? Sim. Então, quem tem voz mais fina consegue ter uma voz mais grave, com certeza, porque a voz da confiança é o quê? É A a voz voz mais mais grave. grave. Boa. Vamos fazer? Vamos, Então, vamos lá. tô pronto. A gente vai começar com um exercício. Vamos fazer 3 exercícios? Vamos. Legal. A gente vai começar com um exercício que a gente vai fazer sem som e com som. Então, você vai primeiro curtinho, sem som. Então, arruma a postura, descruza as pernas, põe os pés no chão e a gente vai assim, ó. E agora com som. Isso. Vamos alternar, vamos fazer 5 vezes, tá bom? Boa. Respira, toma um gole de água. Cara, você pensa que não dá uma cansadinha? Ficou tonto, Flávio? Porque dá uma tontura às vezes. Dá. Exige muito da respiração, às vezes dá um pouquinho de Essa tontura. parte, assim, né? É. É, Boranzeira. Pensa, já coloquei o Flávio para fazer exercícios. A pessoa cai aqui na frente. Vai ter Pensou? que fazer um corte. Fazer um cortes rápidos. Respira fundo e agora a gente vai fazer longo. Então, quanto mais você conseguir deixar longo, Tá. mais você trabalha o seu fôlego, que é muito importante ter fôlego para manter a sua voz. Tá fazendo aquele discurso longo e, né? Isso. Muitas vezes a pessoa, ela acaba falando rápido porque ela não tem fôlego. Você sabia disso? Verdade, verdade. Quem fala rápido pode ser fôlego. Então, treinar a voz ajuda muito. Então, esse exercício é muito bom para quem tem fôlego curto, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Fazer um... Vamos lá? Vamos. No som. Direto. Bora. Esqueci do... Boa. Boa, O fôlego tá Flávio. curtinho, hein, Morel? E nem fuma nada, não vai nada. Você pode fazer 1 minuto, 3 minutos, como você. Imagina se você tem um podcast para vir na próxima vez. Você pode deixar no carro, você vai fazendo no carro, aquecendo sua voz, deixando a voz mais preparada. Então, eu gosto muito de deixar o meu. Porque a voz mais grave passa mais confiança. Isso, e você fica já com a voz aquecida, você fica com a voz projetada, então o volume da sua voz fica mais alto. Então, sabe aquelas pessoas que falam baixo? Ficar sempre fechado, não quer muito Isso. aberto, projetada a voz. A voz, ela comunica muitas questões. A emoção, então quando você está com medo, você Insegura, né? transmite isso na sua voz. E o volume também indica se você está confiante ou não. A pessoa que não é confiante, ela baixa a voz. Então, treinar a voz ajuda muito para quem fala baixo. Olha como é impressionante, né, Borel? Você passa isso na voz às vezes, cara, você não tá nem percebendo, mas por que que eu não fechei um negócio? Por que que não foi bem minha palestra? Por que que eu não deu certo alguma coisa? Porque você não tava ali, nem com a voz projetada, nem passando confiança, nem nada. As pessoas inconscientemente já entendem isso, porque o corpo entende, né? E ela não... Toda vez que você fala, a pessoa cria uma imagem mental sobre você com a sua voz, seu corpo e sua voz. Então, se você tem um corpo aberto, mas uma voz que não é encorpada, passa insegurança, ela vai te colocar numa caixinha que mais de não Não sabe o que confiante. tá falando. Exatamente, não vai te dar credibilidade, tá? A gente pode trazer isso muito quando a gente pensa nos dubladores. Sim. Quando eles trazem voz aos personagens, quando a gente pensa em vários personagens que têm mais, são super confiantes, como é que é a voz dele? É muito mais forte quando a gente The pensa. Rock e tal, É cara. o The Rock, como que é? Ele não vai colocar o cara com uma vozinha menininha.
O dublador do The Rock tem aquela voz firme, o Schwarzenegger, É, os mercenários lá, como chama o Rock lá, Balboa, o o Stallone. Stallone, todos eles têm uma voz encorpada, né? Não tem aquela voz. Agora, quando você percebe alguns mais retraídos, mais, né, coisa, o Salsicha do Scooby-Doo. Scooby-Doo, É, ah, né, é aquela Scooby-Doo. vozinha, né, mais fina, Medroso. medroso, excitante. Então, o nosso cérebro ele também faz uma imagem mental quando a gente ouve. Então, quando eu ouço uma voz pelo telefone, por exemplo, eu já crio na mente. Nossa, você imagina às vezes a pessoa alta por causa que a voz é grossa. Sim. Ou baixa porque a voz é fina, porque o tamanho acaba criando uma imagem por causa da voz, é uma E coisa sempre que louca. a voz, sempre quando você tem um espaço maior, você tem mais confiança. Você ocupa mais Isso. espaço, seja na voz, seja presencial. Tanto a voz quanto o corpo precisam ocupar espaço. Porque quando eu tô, porque você começa a perceber como nós funcionamos. Insegurança, o que que é? Corpo fechado, voz Fechado, baixa. O que que é confiança? Corpo aberto, voz projetada, expansivo. expansiva. Então, o Tem inseguro lógica, né? tem lógica. O inseguro e o confiante. Tem esses Nossa, dois sensacional. padrões. Sensacional isso aí. A Michelle é muito gentil, porque ela deixou um tempo, ela viu que eu tava quase desmanhando, bora. Ela falou, deixa eu dar um tempo aqui. Recuperou É, já, né, recuperou Flávio? Recuperou, vou tomar um golinho de um água golinho para a de água gente para dar fazer o aquela nosso próximo exercício. Agora a gente vai fazer um exercício para deixar a voz mais grave. mais grave. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai deixar no grave. Então a gente vai descer a laringe e vai fazer o grave dentro do shaker, tá bom? Tá. Da Vamos mesma lá? forma, só que grave. Isso. Agora coloca um pouquinho mais de potência, porque toda vez que eu faço o grave, eu preciso mais de ar, Tá. tá? Vamos lá? Bora. Curtinho. Curtinho. Isso. E até Respira. contrai, né? Aqui, né? Isso, ou seja, a gente tá trabalhando o diafragma, tá trabalhando os músculos da laringe, tá trabalhando Você a prega sente mais, vocal, né? e você percebe como a voz ela fica diferente assim. A gente fez bem pouquinho, né? Sim, Mas claro. a gente consegue, Mas ela fica ela mais. fica mais aqui, mais voz de peito, fica É, mais fica mais projetada. vozeirão, hein, Borel? Esse vozeirão no pé do ouvido, hein, Borel? Então a gente treinou a voz, mas também muitas vezes você fala e fica travado. Sim, Então você precisa mexer os articuladores e você precisa mexer a língua, porque não adianta você só mexer o rosto e você não mexer a língua, senão você vai gaguejar. sim. O fato de você. O que, que é o gaguejar quando você está falando em público? É a tensão. Você gagueja mais do que o normal, né? Uhum. Não estou falando de gagueira, estou falando de gaguejar. Gaguejar. Não é a pessoa que é gaga, mas ela gagueja Isso. às vezes em alguns. Isso, é natural ter uma disfluência, gaguejar. A questão é, quando eu estou ansioso, piora, assim? E como que eu faço para que não aconteça? Que eu não gagueje, mesmo estando ansioso? Eu preciso soltar os articuladores, tá bom? Uhum. Vamos fazer um exercício? Vamos. Vamos pegar o seguinte, vamos pegar abrir aqui, ó, o cachimbinho. Aí a gente vai pegar aqui e colocar entre os dentes, isso daqui, porque quando eu tô tenso, o que eu faço? Eu travo. Então a gente vai fazer uma abertura e a gente vai abrir e fechar aqui, ó. Isso. Então eu vou colocar entre os dentes. Essa parte Aham. aqui. E ó, percebeu como Quantas vezes mexe? tem que fazer? Faz algumas vezes, umas 10 vezes, e aí você começa a pronunciar algumas palavras. Por exemplo, Paralele. segunda, terça, vamos lá? Da Segunda, terça, terça, quarta, quarta, quinta, quinta, sexta, sexta, sábado, sábado, domingo. domingo. Legal. E vai falando e vai abrindo e E fechando. aí você vai articulando bem para soltar os articuladores. Então a gente fez um exercício para dicção e agora a gente precisa soltar a língua, Solta a língua. certo? Como faz? Porque quando você vai falar ó, um
grupo consonantal, se você não tá com a língua bem solta, você pode travar ali, Sim. né? Então, como que a gente faz? A gente vai fazer um som e vai girar a língua na frente, soltando bem assim, ó. Faz de um lado, faz do Faz do outro. outro, soltando bem. E o som, o humming, ele traz a voz muito na boca. Então, eu tenho uma projeção muito Já grande da minha fica, você voz. sente a Você vibração sente? bem, bem aqui, né? É. Então, assim a pessoa fica preparada para falar. Então, soltando o corpo, soltando o rosto, a língua, ela consegue ter uma boa preparação. Porque não adianta só preparar o conteúdo Sim. ou saber o que falar e como falar, mas ela precisa tirar a atenção para ter melhor E depois de performance. fazer tudo isso, a pessoa nem lembra mais que estava ansiosa, né? Já fez tanto exercício, Fazer exercício dá muita confiança. É porque você muito fez alguma legal, coisa, você se porque preparou. quando você começa, é impressionante, todo mundo que começa a fazer exercícios com consistência de voz, cria uma confiança muito extraordinária, porque você começa a ouvir sua voz, Você começa a ter ter consciência, conexão com né? você, ter consciência, perceber sua voz, que você vai crescendo, ficando mais grave, encorpada, o jogo muda. Então, se quem tem insegurança, começar por aí é muito legal, Já vai tendo um ganho aí nessa parte, né? muito legal. Legal. Postura corporal, nessa questão de. Eu vi que várias vezes você, além da postura que a gente falou, mas a postura das mãos, né? Vários momentos você tem uma questão da mão aqui. Aqui você, tem a questão também do cumprimento, né? Que a gente estava falando assim de cumprimentar quando chega num Sim, lugar. Tem gente que cumprimenta com a mão com a meio mão mole, mole. tem gente que cumprimenta por cima, vira aqui. Essa questão também de você se controlar sua postura nos ambientes, ambientes maiores, ambientes menores, isso influencia também na sua comunicação não verbal e na verbal? Vamos lá, Flávio, tudo comunica, Tudo tudo comunica. comunica. Então, primeira questão é como que eu tô, como eu estou com a minha postura corporal. Eu estou de frente para você? Então, isso é muito importante. Sim. Toda vez que eu vou me conectar com alguém, eu preciso estar de frente. Muitas vezes você pode ficar, você está inseguro, você fica meio de lado e você nem percebe. O corpo fala muito. É igual aquelas conversas de lado que não passa muito a comunicação, né? Isso. Então, você entender como está meu corpo. Eu estou de frente. Quando você está apresentando lá na frente, será que você está de frente mesmo? Nossa, quando eu vejo. Por Você que tá que eu estou falando isso? Porque eu vejo todo dia a mesma questão. A pessoa está insegura, ela fica com o corpo um pouquinho de automático. lado, automático, ela fica dançando, ela fica balançando. Que coisa. Então, quando você está você precisa ter uma base firme. Então, quanto mais firme está seu corpo, mais firmeza você passa para as pessoas. Então é muito importante você ter o alinhamento do corpo e não ter e perceber como que você tá, se tá dançando, se você tá se ninando, né? Fala tá se ninando. Porque a ansiedade faz com que você dá aquela Verdade. autorregulação, né? Tá se Nossa, ninando. É verdade, é o que você faz quando você tá ansioso. Pode que perceber. interessante, né? Sim. É, Então, não é somente pensar no comprimento, mas os detalhes que você faz quando você fala. Então, ter uma base firme, estar firme e principalmente não quebrar a cabeça. Quantas vezes eu vejo pessoas que quebram a cabeça, essa quebra de cabeça hum, passa muito o quê? Sou um pouco de infantilidade, insegurança, então aquela cabeça um pouquinho, semi-flexionada ali. um pouquinho quebrada. Então, cuidar dessa questão. Imagina uma linha aqui puxando sua cabeça, assim. Então, manter bastante o seu corpo ereto para transmitir essa firmeza. Quanto mais firme, mais firmeza eu Isso é transmito. importante também para professores, não só palestrantes, né? Uma pessoa que comunica em qualquer lugar, né? Vai num evento, vai num é gerente de uma equipe. Isso nas empresas é super importante, né, Michele? Eu acredito que é para qualquer situação, você ter essa sensação de como que eu estou com o meu corpo, se eu estou de frente, como eu olho, como eu cumprimento, se eu estou cumprimentando com assertividade, então se eu estou colocando minha mão mais firme, segurando com firmeza mesmo, ou se eu estou Só é aquela terrível essa coisa, mão de aquela geleia. mão de Deixa eu distribuir geleia, aqui. aquela mão de alface que não transmite nada, né? Quem confia em alguém que dá
essa mão de alface. Borel, Sim. você confia, Borel, nessa Aquele mão de cara vem com aquela alface? mão mole assim. Mão mole? Você vai falar assim, não é possível, O que né? é isso? A Não pessoa é que não vem com a mão possível. mole assim é porque é uma pessoa que não tem confiança, Insegura. insegura. A pessoa é insegura e ela transmite isso em como ela segura as suas mãos. E aí você, o que que você sente? O que você sente é o Não tem que segurança você nessa pessoa, né? o que você sente é o que você Não é pensa sobre confiável. ela, não é? a- o- São pequenos detalhes que vai me indicar, sabe assim, não sei, não gostei, não sei por quê. Às vezes você nem pensa que Não foi sei por quê. isso. Nem Eu não vai, sei, não gostei, não sei por quê. nem lembra da mão mole, Nem né? lembra da mão mole, mas segurou. Não Estranho, gostei, não né? gostei. Então são detalhes que muitas vezes acabam acabando com uma negociação, por exemplo, um Exato, total. detalhezinho. Às vezes é bom, teu produto bom, mas como que é? Mas tem mão mole. Não Então, conseguiu mão passar mole, não. firmeza. Não Firmeza, um passa firmeza, detalhe. exato, olha só. Detalhe. Verdade. Não tem firmeza no que fala, não tem firmeza no. Eu não posso confiar no que ele está falando, porque não é firme naquele assunto, né? Se Exato, ele combinar alguma coisa comigo, pode ser que ele não seja tão. É, combinou, mas não ficou combinado, né? exato. Nossa, é interessantíssimo isso aí, né? É muito interessante, cara. Isso aí deixa você pirado se você parar para pensar. Se a pessoa estudar isso com a profundidade que você tem, a pessoa pode virar né, um demôniozinho, né? Porque ela pode dominar o planeta, né? Com essa técnica. Muitos políticos usam isso aí, né? Antigamente, a oratória, ela era muito cara, vamos dizer assim, Hum, antigamente. Se a gente for pensar isso há 10, 20, 30 anos, vamos lá, 10, 20 anos, 30 anos, quem fazia treinamento de oratória? Eram os políticos, político, né? os grandes líderes e só. Exato. Você não tinha É, igual não você, né? era Uma imersão de oratório. acesso, não Não, tinha, não não era tinha. acessível, não era para E todos. nem queriam que fosse também, eu acho, né? Exato. Inclusive, Flávio, quando eu comecei a gravar vídeos, por exemplo, no início vou começar a gravar vídeos na internet, muitas vezes as pessoas me atacaram falando assim, Michele, você vai destruir a nossa profissão. Porque não tinha ninguém muito falando sobre isso ou sobre a questão. E eu falei assim, Estão gente, exatamente é porque preocupados. não tem que a gente precisa falar. Eu quero muito que cada vez mais haja profissionais da minha área, cada vez mais a comunicação seja algo para Eles todos. queriam reservar isso, ficar fechado num grupinho específico. Até porque, lembra quando eu É porque é contei poder, sobre, né? lembra quando eu falei sobre quando eu decidi Sim, seguir esse caminho? Meus pais me falavam, Michele, imagina esse caminho, porque era um caminho muito estreito assim. fechado, era pequeno, era para quase ninguém falava disso. Só que hoje não tem como com as redes sociais. Hoje qualquer pessoa tem voz, qualquer pessoa tem com um Exatamente. celular tem grande poder. Então Exatamente. é importante as pessoas começarem a olhar para a comunicação de uma outra forma. Como que eu estou falando, o que eu faço com as minhas mãos, o que eu faço quando eu olho, o que eu faço com a minha voz. Então, para que você consiga realmente colocar suas emoções, seus pensamentos para todos, né? Nossa, que incrível, né? Porque realmente é um poder, né? Não Exato. é só o poder É de um você falar, mas é um superpoder. superpoder. Eu acredito muito que quem tem comunicação tem um superpoder. E a comunicação me levou muito para lugares que eu nunca imaginei sentar com grandes pessoas. E eu tenho certeza que quem investe nisso, o resultado Ele leva vem. muito, né? Um político que é muito bom nessa questão da comunicação, de cumprimentar, da forma não verbal, às vezes, de se comunicar com as pessoas. No Brasil ou fora do Brasil, o que você acha? Eu gosto muito da comunicação do Barack Obama. Eu acredito que é uma comunicação muito pensada. Ele tem uma É estratégica. é estratégico. Se você for ver, ele é, dos bastidores, como que ele treinava os discursos, ele treinava insistentemente cada Ah, palavra, cada momento, onde ele ia colocar ênfase, entonação. entonação. Ele tinha um coach só para isso, para Uau! realmente usar a voz, para usar o corpo. Então, assim, era tudo muito, muito pensado. Ele cuidava de cada olhar com a esposa, com os filhos, não só na comunicação verbal, como não verbal, e o que ele fazia para ser visto como
não só um Hum, político, né? Ele não era visto como um político, mas uma personalidade. Então, sim, acredito que ele pensou em cada detalhe para que ele construísse essa comunicação. foi um dos presidentes mais coerentes que tiveram nos Estados Unidos, recente, na história recente, eu acho, né? Por conta desse pensar sobre comunicação, o que eu vou comunicar. Ele era É, muito intencional e é intencional, né? Isso que faz a gente ter essa visão, ser intencional. ser intencional. Vai lá, aprende, estuda, aplica mesmo com a intenção de passar uma mensagem mesmo, específica. Exato. Você pensa A, você quer transmitir A, quando você fala, Ela efetivamente. chega em A. E não é A e sai B, porque geralmente é assim, né? É, E, ou seja, não houve comunicação, porque o que significa o que significa comunicação? Comunicação, ela no termo da palavra dela vem de comunicare, que significa tornar comum. Então, se eu falo, pensei A, saiu B, tem alguma coisa errada. tem alguma coisa errada, ou seja, não houve comunicação. Então, quando eu falo e o outro não entende, Você só falou, não teve comunicação. não teve comunicação e eu sou responsável pela minha comunicação. Sim, sim. E muitas vezes as pessoas falam assim: ah, eu falei 10 mil vezes, como que ele não entendeu? Mas quem é dono, quem que é Muito comum. responsável pela É comunicação? você. É você. Então, se você é o dono da sua própria comunicação, você tem responsabilidade de repetir de forma diferente para acessar as pessoas. Eu já falei várias vezes também que as pessoas falam, mas você não está entendendo o que eu estou falando. Falando, mas a responsabilidade da comunicação, da mensagem é do emissor, não do receptor. Você tem que ver a forma que você está comunicando, Uhum. né? Então, como que você está comunicando é exatamente o que você quer passar ou você tá só, a comunicação tá só falando, não está É. comunicando, né? E para que eu consiga fazer com que a minha mensagem chegue melhor, eu preciso olhar para os canais sensoriais que eu tenho e que eu posso usar, que é o auditivo, o visual e o sinestésico. Então, quando eu coloco na minha fala esses três canais, o acesso para Hum, as pessoas é muito mais fácil. Então, o que que seria o visual, por exemplo? É a minha postura, como que eu estou. Eu estou usando minhas mãos como? Eu estou usando com assertividade? Eu estou usando para frente, tô gerando apontando. agressividade, apontando? Ou eu estou usando no meu quadrante, transmitindo assertividade? Eu estou com o corpo aberto, falando as palavras com confiança para chegar a essa mensagem? Então, eu uso a minha imagem, então, expressão facial, então, canal visual. Eu uso o auditivo comandando o quê? Às vezes eu falo rápido, às vezes eu falo devagar, às vezes eu aumento o volume, às vezes eu abaixo o volume, para que eu consiga acessar várias Vai pessoas, modulando. modulando, trazendo essa modulação de voz. E também eu faço o quê? Faço as pessoas se sentirem. Eu não falo simplesmente palavras, mas eu uso várias formas dela conseguir perceber. Então, quando eu fiz um exercício, ela teve que sentir. Sim. Então, quando eu falei assim, olha, é, você, por exemplo, fez comigo, né? Você teve que se mexer, você sentiu, você até ficou meio tonto com o exercício. Foi? Quase caiu aqui. Quase Pá! caiu aqui, né, Borel? Ou seja, eu fiz esse movimento faz com que as pessoas elas é o sinestésico. Quando eu faço, conto uma história. Posso até fazer uma imagem na cabeça da pessoa. Vocês lembram quando você era criança, alguma coisa assim? Isso, Quando você jogava bola, a pessoa já criou uma imagem na exato. cabeça dela. Quando a gente conta os exemplos que eu falei sobre dirigir, ao contar essas questões, eu estou mexendo com um canal sinestésico. Então, como eu faço com que a minha mensagem chegue melhor? Eu tenho que mexer nessas três Porque eu tenho esses caixinhas. três públicos na minha, E dentro das pessoas que estão me assistindo ou estão me ouvindo numa palestra ou num local, né? Porque eu não sei cada um qual o canal de comunicação mais fácil deles, né? isso. Então, eu tenho que colocar essas três caixinhas sempre na minha fala. Então, eu consigo Putz, fazer com que todos consigam acessar o que eu estou sensacional dizendo. isso, porque às vezes a gente não pensa, né? Igual você está falando, igual o Pablo, ele usa as três caixinhas lá, mas ele também cria histórias, cria coisa para o sinestésico, para o É. auditivo, para o visual, né? Ele também vai jogando essas coisas para a pessoa construindo um negócio e vai engajando aquele público, né? E na minha opinião, por que que ele é tão bom? Por que o Pablo Marçal ele é
tem uma comunicação incrível porque ele fala de forma simples. Sim. Ele consegue acessar qualquer tipo de pessoa. Então, ele fala simples, e falar simples é muito importante. Antigamente, Esse é um há outro ponto. uns 30 anos atrás, falar difícil era bonito. Quem falava difícil era o cara. A comunicação mudou muito. E quanto mais hoje você é acessível, você consegue simplificar a sua mensagem, mais você consegue Alcançar. alcançar. Então, por que que ele tem um alcance incrível? Um dos motivos, com certeza, é que ele fala fácil. O segundo motivo, com certeza, é porque ele consegue mexer muito com o nosso canal sinestésico, com as nossas emoções, com o canal emocional. E isso faz com Engaja. que ele faça mover muitas pessoas, né? Gera movimento. Ele gera movimento. Que é o que às vezes não é tão simples, né? As pessoas não se movem se ela não tiver uma emoção, não tiver um negócio mais forte, né? Tem que Exato. ter uma emoção para fazer ela ir para frente, né? Sim. Avançar. Isso é muito legal. 7 gestos que destroem a sua autoridade. 7? Vamos lá. 7 ou Ele quer se- 7, É, mas gente. pode ser menos. Vamos lá. 7. Primeira coisa. Lembra que eu falei assim? Então, tudo que significa esconder as mãos, Uhum. significa que é um gesto ruim. Ou seja, eu coloco a minha mão para baixo, para trás, cruzo os braços. Então, três gestos até agora. Tem. Eu falar muito para frente, ou seja, eu estou sendo agressiva. Quando eu, Ah, quando eu estou no meu quadrante, perto de mim, eu estou mais assertiva. Quando eu vou para frente, eu estou passando o meu quadrante, ou seja, eu estou indo para o seu espaço. Quando eu invado o seu espaço, eu estou sendo agressiva. Se não faz sentido, é um erro, concorda? Eu não estou sim. passando assertividade. Então, o quarto gesto, apontar. Então, eu não devo apontar, de forma Tô alguma, sendo autoritário. Não é autoritário, autoridade, está sendo autoritário. autoritário, passando da questão, fechar o cotovelo, gesticular assim, Mãozinha de tirano, dinossauro. Tiranossauro Rex, e mão mole. Mão Mão. mole destrói sua autoridade. Então, nada de gesticular com mão mole, você tem que trazer uma firmeza, uma tensão nas mãos para passar muito mais segurança. Muito bom. Anotaram aí, doutor Borel? Isso é interessante. Discordar, como que você trabalha isso sem gritar? Você tá, de repente, discordou, mas sem gritar. E ganhar respeito com isso. Como que eu consigo? Tinha um diretor meu que fazia isso. Ele dava bronca, eu saía de lá e falava obrigado pra ele. Eu não entendia por quê. Ele falava assim, nossa, você precisava melhorar isso aqui, isso aqui. Eu falava, tá bom, obrigado. Muito bom. Então, como que é isso? Você passar esse tipo de perfil sem perder a mão? Legal. Discordar é algo, primeira coisa, natural. Tem que entender que é natural. É natural, certo? A minha opinião não é igual à sua, ou a sua não é igual à minha em vários pontos. Então, discordar é algo natural. Então, primeira coisa, você tem que entender que é natural. Ter conversas difíceis, por exemplo, também é algo Hum, natural. mas não é a gente não aprendeu isso, né? É, às vezes você foi treinado em casa para se calar perante esses momentos desafiadores e acaba agindo de forma que, não posso colocar minha opinião. Sim, exato. Então, na realidade, você precisa entender o seguinte, que discordar é natural. Agora, o que você precisa? Colocar seu ponto de vista. E também, muitas vezes, será que faz sentido você colocar seu ponto de vista? Tem que entender os momentos também. Se faz sentido, você coloca seu ponto. Se não faz sentido, você não coloca seu ponto. Porque, vamos dizer, eu quero trazer um ponto muito sobre crença. Tá. Flávio, você acredita em Deus? Sim, E eu também acredito em Deus, mas imagina que você está conversando com alguém ateu. certo. E ele Já fala assim: conversei. não concordo com você, Flávio. Deus não existe. Ele fala. Você vai falar alguma coisa para essa pessoa? Ela está já em nível de crença. Se ela está em nível de crença, é algo que está nas entranhas, nas células dela. Ela acredita piamente naquilo. Então, quando a pessoa já a crença está instalada,
Você concorda comigo que é um desafio A sua retórica, o seu discurso o mudar o que seu ela pensa. discurso muitas vezes vai ser muito em vão. Sim, Então, se você total. percebe que é uma crença, ok, 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 tá bom. Fica ali. ok, ok. Agora, se é necessário ter uma discordância dentro do trabalho, por exemplo, você pode validar a pessoa, interessante o seu ponto de vista. Você já parou para pensar sobre essa questão? Então, eu estou trazendo, é legal o seu ponto de vista, mas Leva ela que para um outro tal? local. Vamos pensar por essa ótica. Quando a gente pensa nisso, quais questões a gente pode pensar? Então, eu trago ela para mim, Desvia um pouco daquele eu assunto principal e desvio, leva para outros que são paralelos àquele assunto eu principal. desvio fazendo assim até uma pergunta. Vamos pensar sobre essa ótica. Quando a gente pensa nisso, o que você acha sobre essa questão? Então, eu trago o meu ponto de vista, não enfatizando que E isso deixa é. aberto para ela falar, falar o que ela acha. Porque quando eu trago o meu ponto de vista, muitas vezes ela fala, ah, é verdade, também é bom. Não tinha pensado nisso. E se a gente pensasse dessa forma, será que a gente poderia ter mais isso, isso, isso? Acredito que se a gente começar a pensar dessa forma, a gente pode ter tal resultado. Então, quando eu não imponho, mas sim Isso é ótimo. eu exponho, eu não imponho, mas eu exponho, o que que acontece? Eu acabo gerando uma outra opção. Poxa, é uma opção interessante, eu não estou impondo. Eu exponho, mas não imponho. Eu exponho um tema, uma outra visão, mas eu não imponho a minha visão sobre ela. Mesmo Exatamente. porque quando você impõe qualquer coisa, todo mundo tende a fugir, né? Gera aquele mecanismo de fuga-ataque, né? Que a pessoa já fica retraída, né? De ser imposto alguma coisa, né? Sim, porque às vezes tem soluções melhores e às vezes eu também não estou enxergando. Pode Eu fazia acontecer. muito isso com a minha filha quando ela era pequena. Eu falava pra ela assim, falava assim, ó, ela queria sorvete. Eu falava, você pode chupar o de morango ou o de limão. Eu determinava Duas opções. uma área, ela Sim, vai chupar o sorvete, tá tudo certo. Mas são esses, não é o de creme, nem o outro. sim. Eu faço muito com o Lorenzo assim em casa. Você vai tomar banho ou jantar? Ele tem Duas a liberdade opções dele. que só tem Dentro, isso, nesse momento dentro é isso. daquela opção, dentro daquela área que você está permitindo, mas para ele tem opção, né? Exatamente. Então ele tem que escolher o que que é o repertório ali que a gente está naquele momento, porque Mas você estamos naquele momento, delimitou ali. já estamos indo dormir, então é só essa opção, essas duas. Mas aí ele escolheu. E quando a gente escolhe, a gente tem um poder, a gente ganha poder. Sim, claro. É uma coisa que de comunicação que eu falo bastante em vendas, né? Que por que que as pessoas têm aquela vez que vai em uma loja e a pessoa fala assim, "Ah, não, eu só tô dando uma olhadinha, já aconteceu de você falar assim? Sim, muitas vezes. Porque a pessoa está interferindo no seu poder que é o poder de decisão, né? Que na Uhum. verdade é o livre-arbítrio, né? Sim, Nem Deus interfere, né? Então, verdade. aí se vai numa loja, a pessoa chega lá e, ah, fica à vontade, vai dar, você dá uma olhada, você volta para falar com a pessoa, que você está livre para poder escolher, né? Você tem aquela sensação de liberdade, que na verdade a pessoa está permitindo, você pode escolher tudo dentro dessa loja, né? Sim. Mas você tem a liberdade. Isso é muito importante também, né? Em palestras, mentorias, eu vejo isso também. De você criar algumas coisas. Imagine, igual você falou, né? Imagine uma possibilidade de vocês, né? E aí você constrói uma história sobre aquilo, né? Eu fiz Uhum. isso com um pessoal de engenharia que falava para eles: você é engenheiro, né? Pá. Engenheiro vai fazer o quê? Vai construir casa, vai trabalhar num escritório de desenvolvimento de produto ou de engenharia, ou vai trabalhar num desenvolvimento de alguma empresa, certo? Você quer construir casa. Eu tirei ele daquele ambiente e ele veio para construir casa, das opções. Quantas casas você quer construir no ano? Uma só ou duas ou 10? Que era a construção a seco, né? Então foi construindo um caminho mental para ele, dando opções, mas meio que fechando ele. É mais ou menos isso, né? Você vai fechando o caminho ali para a pessoa sem perder ela a liberdade de optar, né? Porque quando você faz uma pergunta aberta, ela fica É, perdida no para onde eu vou. Quando eu mostro o caminho, eu tô conduzindo. Então, quando eu quero levar as pessoas ao meu pensamento, eu conduzo. condução, então. Eu conduzo através do quê? Opções, do meu ponto de vista, fazer ela pensar e sentir sobre as minhas
palavra, sobre a Meio que minha vai visão. retoricamente, vai daquelas perguntas Isso, retóricas, induzindo ela para aquele induzindo caminho. para aquele caminho. E assim eu consigo fazer com que ela enxergue o que eu estou enxergando. É genial, né? É genial isso Sim, aí, porque você consegue construir, você induz, né, de uma sim, forma, e conduz, na verdade, né? Muito mais um conduz do que induz, né? sim, conduz, É, 100% você conduz. mais conduz, né, a pessoa para um caminho e aí deixa livre para escolher ali, que é uma coisa que você já sabe que é meio sorvete de limão ou de morango, ou a questão lá que você falou do seu filho. Você vai tomar banho, vai, né? Ou vai Ou vai jantar. jantar. Você tem ali as Eu já opções. sei que ele vai jantar É. primeiro. Então você já sabe, Eu né? já sei. Mas isso é muito importante ter essa Sim. visão, né? Essa construção durante um movimento, uma apresentação, seja onde for, de você ir levando também o público para aquele caminho, né? É o poder da palavra. É. Como que a sua palavra, ela primeiro emociona através de histórias, através de. Se você pensar no poder que cada palavra tem, né? Por exemplo, quando a gente vê o seu livro, eu gostei muito do nome do livro, O Despertar As de gigantes. Gigantes, né? Olha o poder, o despertar. Despertar, qual o nível de sensação traz dentro da gente, né? Talvez o acordar é gigante, então eu já entendo que eu estou crescendo, estou mudando. Então, palavras, elas têm muito É poder. igual o Liberte Seu Leão aqui que está aqui atrás. Sim, então quando a gente trabalha isso de forma já pensando em conduzir, entendendo as palavras que eu vou usar, você tem um grande poder. Nossa, sensacional isso aí. Vamos lá então. Ah, mas antes eu queria fazer mais uma pergunta. Claro, Como fazer uma apresentação magnética? tá bom. Apresentação magnética. Eu gosto muito de pensar que toda apresentação ela tem 4 passos. A, B, C, D. Muito difícil de lembrar isso, né? Né, A, facinho. B, C, D. ABCD. Bem difícil. A, abertura, Hum, tá? A abertura. B é a base. C é o conteúdo, ou seja, o conteúdo vê só na terceira parte. D, desfecho. o conteúdo vem só A, na B, C, terceira D. parte. Legal. Interessante. O que que eu preciso pensar no meu A? A minha abertura, ela precisa gerar conexão com as pessoas que estão lá. Por exemplo, uma das questões que eu falo lá na imersão é: quantos de vocês acreditam que a comunicação te leva para o sucesso? Eu usei algo que as pessoas estão buscando lá, que é comunicação, mas todos querem crescer também. Sim, Então, para mim, comunicação e sucesso são quase sinônimos. exato. Então, eu inicio trazendo uma conexão, uma abertura. Então, eu posso trazer um algo de curiosidade para gerar desejo de saber o que tem mais. Então, abertura, conexão e quero saber o que tem mais. Não entrega tudo de uma vez. Nunca. No início eu trago aquela pitadinha, vamos lá. Depois a gente tem a base. A base sempre é emocional. Por que emocional? Porque eu preciso abrir as pessoas para me ouvirem. Eu nunca vou direto ao ponto. Eu sempre abro o canal emocional delas, Eu desarmo, exato, para depois contar o conteúdo. porque por mais que tenham pessoas que estão ali com você, elas estão meio armadinhas ainda. Tem pessoa que vai meio armada, né? Fechada, seja, não tá ali para te agredir, mas está fechada, né? Ela precisa se ambientar, ela se sentir segura. Hum, Então, por que que eu vou trabalhar o emocional? Para que ela se sinta aberta, se sinta segura para receber. Porque sim, nosso cérebro, quando eu ouço uma informação, eu fico, já ouvi, sei, não sei, fica toda hora entendendo lá, fica aquela, sabe fica, aquele diálogo interno? Fica o tempo inteiro, ah, sei, não sei, aí nunca ouvi falar, ah, já ouvi falar, ah, eu não sei se é assim. Então fica toda hora falando consigo discutindo mesmo. ali. Quando eu levo essa pessoa para outro lugar, quando eu levo ela para a praia, para um lugar que é um lugar que ela se sinta diferente, mais leve, ela se abre. E Que aí sim, doideira. ela aberta, eu vou pro conteúdo. Por que ela aberta, eu vou pro conteúdo? Porque para ela vai conseguir acessar muito mais. Uhum. Vai ser bom para ela receber aquilo. E no final, a gente termina com algo também em alta.
Porque pensando Que num bom. filme, todo filme ele tem o início muito alto e o final alto. Então Hum, preciso pensar qual é a minha intenção naquela palestra, motivação, geração. Então tudo isso tem que ser pensado e o meu final tem que ser congruente ao meu desejo. Então antes de fazer a palestra, eu sempre pergunto assim: qual a minha intenção? Para depois construir esse ABCD. incrível, incrível. Eu nunca tinha pensado desse jeito, já construí palestra já assim, com algumas coisas, mas na hora, até mudei uma, que é o Rei do Show é Você, na hora eu peguei lá e fiz uma abertura que foi, na verdade, meio que eu considerei um quebra-gelo, na verdade, né? Que é um negócio de levantar a pessoa com a cadeira, não sei se já viu esse exercício já, Sim, enfim. sim. Mas daí eu uso esse exercício como uma coisa de como uma pessoa consegue se entregar e entender o processo, como trabalhar em conjunto é importante para que aquilo acontecesse, a pessoa se entregar também na hora de deixar os outros levantar é porque é confiança e tudo mais, né? Então, interessantíssimo, muito legal. E realmente faz todo sentido, né? Porque é uma história que você conta, você não entrega tudo de uma vez. E as pessoas vão fazendo isso mesmo, né, Michele? Você contar assim, pelo pessoal que é. Usar o exemplo que a gente já comentou do Pablo, ele entrega muita coisa, mas não entrega toda a história inteira, né? Entrega partes dela, mas ele deixa muita coisa para a pessoa ter o conteúdo mesmo ali, ou de forma organizada, né? De mais organizada, ou entrega parcelada, entrega em partes aqui, para não ter todo o conteúdo 100%. Entrega muita coisa, claro, porque essa é importante, né? Você entregar, mas ali também deixa muita coisa que é para dar esse gostinho, né? Para você acompanhar, né? Tipo, como se fosse um seriado, né? Assistir o capítulo, o próximo capítulo, né? Sim, ele trabalha muito essa questão emocional e muitas vezes ele ensina através de exemplos, emoções, então o conteúdo dele é muito mesclado com a questão emocional, ele mescla esses dois lados, por isso que é tão encantador e incrível. Nossa. E agora a gente vai pro quadro que é o Lasca o Bambu, Ai, meu Borel. Deus, chegou o momento, eu com medo, até Ela tomar mais já água gera um aqui, medo no Fábio. convidado. É bem suave. Ai, meu Deus, deixa eu ver o que que É, será. Vamos lá. vamos lá. Então são perguntas mais rápidas, a gente vai direto ao ponto e você Ah, vai respondendo, né? então vamos E lá. óbvio tem algumas que são mais abertas, outras mais fechadas, mas vamos começar. Tudo comunica mesmo? Sempre. É só uma Não, palavra? você pode completar. Tudo comunica sempre, com certeza. Tudo comunica. Dá um exemplo assim. A sua postura comunica que você tá à vontade, Verdade, verdade. Tá. Confiante. confiante, feliz. Legal. Para quem a Michelle tira o chapéu na comunicação? Você falou já alguma pessoa, mas vamos ver quem você tira o Eu chapéu. tiro o chapéu com certeza para o Conrado Adolfo. Ele foi alguém muito importante para minha vida. Foi através dele que eu comecei a enxergar o poder de você, primeiro, ser um empresário, de você escalar seu negócio e Hum. você estar também no digital. Qual que é o Então, nome dele? Conrado Adolfo, Ah, ele Conrado Adolfo, eu acho que você tem uma foto com ele que eu vi lá? tem, Ah, eu ó, vi sim, verdade, verdade. Eu não estava ligando a nova pessoa, mas agora eu lembrei, verdade. Ele tem, é ó. muito bom nessa parte. O Conrado Adolfo, eu conheci ele em 2019. Ele tinha um treinamento chamado 8Ps e eu cuidava dele, Ah, né? legal. E naquela época ele me convidou para estar com ele para cuidar, que ele tinha um treinamento que começava às 9 horas, não tinha hora para terminar, por 3, 4 dias seguidos. Caraca, Então ele queria muito participar. precisava ter a voz boa Hum, até o final. E ele falou uma frase que mudou todo o meu modelo de vida, né? Naquela época, em 2019, eu dava treinamento para empresas, eu treinava muito líderes. Lembra que eu falei sim, há 20 anos atrás o que era comunicação? Era lugar para líderes, para políticos. Então, eu era desse lugar, né? E em 2019, eu comecei a treinar o Conrado e um grande palestrante, um grande treinador, um grande empresário. E ao acompanhar, eu ficava ouvindo ele claro. falando tudo que ele falava muito de marketing digital, falava sobre o que o marketing Você vai digital absorvendo, tinha. né? Ele foi o cara que
fez o marketing, começou o marketing digital quando ninguém falava. Aliás, tem um livro dele que é que é quase a bíblia, né, do marketing, quando ele lançou tal, no Brasil principalmente. E minha vida começou a mudar quando ele falou uma frase para mim, naquela época. Ele falou assim para mim: Michele, até quando você vai ficar no 1 a 1? E aquilo mudou meu jogo. Essa frase mudou o meu jogo no sentido de eu falei assim, realmente, eu preciso pensar em escalar. Porque eu tinha o Lorenzo, filho pequeno, e eu viajava muito, saía muito cedo de casa, voltava muito tarde, de aeroporto em aeroporto, de viagem em viagem. Eu, Cansativo, né? cansativo, ficava pouco com ele, e aí eu comecei a entender o jogo do digital, o quanto que isso podia realmente trazer uma escala maior, ficar atendendo em casa, e foi isso que aconteceu. Eu me joguei no digital, quebrei alguns contratos de empresas longe, comecei aos poucos vai Tomou algumas quebrando, decisões e tomei ações. decisão e é, fiquei. Hoje eu sou, vamos dizer, 90% digital, e eu tenho os meus treinamentos, né? E algumas empresas eu também treino. Os meus alunos que são empresários treinam o time deles e assim por Sim. diante. Nossa, muito legal. Isso é uma virada de chave mental também, né? Uma mudada de Mental. drive, assim, total. Então, e fora que ele é um cara que tem uma comunicação extraordinária. Então, eu com certeza eu tiro o chapéu pro Conrado Adolfo. Muito bom. Pra quem a Michelle tira o chapéu na parte de oralidade? Você quer dizer quando que a pessoa fala bonito? É. Quem você, uma pessoa que você tem assim que fala, nossa, esse cara ou essa mulher tem uma oralidade que é interessante, assim, ela é tipo 100% nesse ponto. Pode ser que em outros pontos não seja, mas Ah, eu tem, só sabia que eu não. não tem Eu, ninguém eu assim não específico. consigo. Eu gosto muito de pensar na pessoa No com todo, admiração, tá? não sobre o falar. O falar bonito. Lembra que eu falei assim? Existem dois tipos de pessoas. A que fala bonito e a que realmente tem uma comunicação envolvente. Eu, Sei, eu sou mais da é, envolvente. é essa questão Então, sobre, uma comunicação envolvente. sobre a comunicação envolvente. Eu ia falar que eu acredito que uma outra pessoa que eu acredito que seja incrível com comunicação é o Jota. Tá. No sentido de trazer a, o público para ele, o quanto que ele mexe com as pessoas, Ele é fazer. suave, né? Parece, ele consegue envolver de uma forma leve, parece, ao meu ver, assim. Eu vejo um podcast dele, assim, ele fala de uma forma suave, ele envolve bem o convidado. É um exemplo que eu sigo também Sim, para essa parte de. o quanto que ele consegue engajar o público, influenciar. Eu acredito que ele é um cara que realmente mexe com as pessoas, fazem elas agirem. Tanto é que a frase dele é o trabalho devolve, então ele trabalha muito essa questão de alta performance, fazer as pessoas saírem do lugar. Então eu me conecto muito com essa energia, né, da ação. E essa questão também de você, da retórica, bater, ter uma congruência também, né? É importante isso, Sim, né? Ele sim, ele fala, tem mas os ele faz o que dois. fala. Ele É, não fala só o que faz, né? Mas ele faz o que exatamente, tem fala. muita congruência no que ele faz. Isso é super importante. Qual a principal chave para se comunicar bem? A Principal. principal Se for escolher chave, uma. uma, É, se quiser dar mais pro povo, pode dar, mas é uma só que eu é. acho que é impossível você pensar em uma única coisa. Tá, Eu acredito que quem pensa numa única coisa não tem resultado. tá. Eu acredito que você tem, é como se fosse assim, uma balança, você precisar colocar os pesos certos nos lugares certos para você ter um resultado. Não dá para você falar assim, só linguagem não verbal. Ninguém que só tem linguagem não verbal tem Não dá, resultado, não adianta. não dá, Ou só uma voz bonita, não adianta, não dá. tá? Eu acredito que tem Ou uma, só a retórica. eu acredito que só a retórica, sim, Ajuda, né? ajuda, mas quando você consegue colocar todos os, tá, a energia em todos os lugares, uau, Aí é uma explosão. é uma explosão. Tá. Complete a frase. A primeira impressão É sempre a que fica, com é sempre a que certeza. fica. É sempre a que Você tem só fica. uma chance de causar uma primeira boa impressão. Porque depois você vai ter um trabalho muito árduo para mudar.
o jogo da mente da pessoa. Você já está naquele lugarzinho não confiável, ai, Já não colocou na sei. caixinha. Já está na caixinha. Até você desfazer, você vai levar muito tempo. Demora, tem muito esforço de Demora, tem comunicação. muito Eu já vi muita esforço. gente falar de certas pessoas aí que a gente já comentou hoje, falando, ah, não gostava tanto de você, mas agora eu tô alguma coisa nesse sentido, seria mais ou menos isso. Sim. Causou uma primeira impressão que para ela repudiou, afastou, Afastou. mas foi ouvindo, foi dando Aos poucos, chance. algumas Mas pessoas isso demorou. falaram Ah, algumas dela, ah, pessoas. será? Há Aí algumas você vai pessoas que ela abrindo, confia. porque é a autoridade transferida. Hum, Quando alguém fala daquela pessoa, olha, mas dá uma olhadinha, olha quantos olhos, tem certeza que tem não. certeza? Dá uma olhadinha, aí você começa a olhar e fala, ah, É, é, é que ele é, falou alguma não é coisa que é lá fora. interessante? É. Então, aos poucos você vai se convencendo que é legal. Vamos dizer, sócios. Um gostou, outro não gostou. Ah, não, dá uma olhada, vamos ver, Pondera tal, pondera. aqui. Aí você começa a olhar de novo, perceber de novo. Aí, tá bom, Pra gostei. quem a Michelle não tira o chapéu? Ah, aí, Você vê que aí eu fiz você, até um impacto aqui, né? Você aí viu, Gabriel? lascou. Você fez até assim, você cria uma emoçãozinha, né? Pode falar, não precisa falar de uma pessoa específica ou de situação, pode ser situações, Eu ou de quem não faz certa tiro coisa. chapéu para quem usa a comunicação de forma a não elevar realmente o próprio potencial. Então, jogos, esse tipo Hum. de coisa Ah, tá, que, sim. que vai levar as pessoas ao O Tiguinho, vício. Tiguinho. Não, a gente precisa falar sobre Verdade, isso. A gente verdade. precisa falar sobre isso, né? Quando a gente pensa sobre o quanto É isso verdade, né? acaba com a família, o quanto isso Total. quantas pessoas a gente conhece que acabam a família por conta de vícios? E é algo muito importante. Todos os dias eu recebo no meu Instagram, olha, faz isso Ah, eu já aqui. recebi isso aí várias vezes. Imagino que qualquer tipo, nós que estamos, né, se comunicando nas redes, eles usam Já recebi várias vezes, várias já meti vezes, vários blocos não lá. é isso? Então, eu acredito que eu Mas repudio tem muito toda, essa tem toda a questão. razão, Michele. Eu acho que é um ponto importante, até uma responsabilidade, né, de quem comunica. Você está comunicando algo que você sabe que é um negócio que gera gatilhos que a pessoa não controla, é um vício, né? É um vício. E E, fora que quando a pessoa que você confia fala sobre isso, você acaba ué, confiando exato. naquela questão. Ela vai te Então, dar o aval, né? tá te dando assim, não, é bom, é bom. E aí você confia na pessoa, confia, "Ah, não, é legal, é diferente, então, por que não?" Então, eu repudio esse tipo de coisa. Então não tira o chapéu para isso. Não Concordo também. tiro. Michele, o que a Michele de hoje falaria para a Michele de 5 anos de idade? 5 anos de É, idade, você pequenininha lá, brincando. Em Campinas estava onde? eu estava em Santo André na Santo época André. ainda. Santo André. Eu Olhando acredito, para ela. eu acredito que eu permita-se. Permita-se, acho que a palavra permissão é uma palavra muito importante, Verdade. porque Em vários sentidos, é. a permissão é algo que Deus te dá acesso para tudo, tá? A tudo. Você só precisa acessar. E a permissão é dada por você, porque Ele já te deu, Ele te dá tudo. Então você só não Putz, tem porque você não se permite ter. Então acredito que eu falaria assim, Michele, permita-se, né, a tudo, porque você é abundante. Falaria isso. nossa, que forte isso aí. Isso aí foi, eu acho que foi meio para mim em alguns pontos, viu? É, eu pergunto as coisas e me lasco depois. Eu lasco o bambu. Ah, Ah, é legal. Michele, agora a última pergunta, que ela é vamos mais lá. um legado, né? Tá. Que legado você deixaria para o seu filho e qual mensagem você deixaria para ele? Contando toda essa história, ele está com 8 anos hoje, né? O que que você falaria para ele? Assim, diretamente. Não sei se você já teve esse momento com ele, de falar assim, que legado você deixaria e o que você falaria para ele sobre a vida? Eu acredito que o maior legado que eu posso deixar e que eu dou para ele é sobre quem ele é, né? A identidade, fortalecendo a identidade dele, entendendo que ele é filho de Deus, que ele é capaz, que ele é próspero, que ele pode tudo, e que é só ele querer que a gente vai atrás para conquistar. Então, acredito que
questão da identidade mesmo. E eu tento fazer o máximo para que essa identidade seja sempre fortalecida, para que ele consiga entender que essa permissão é dada para ele. Você tem permissão para prosperar, Para para fazer o que você prosperar, para quiser, você conquistar o que você conquistar quiser, a sua seus família, sonhos. seus filhos, seu trabalho, ter tudo, porque é só você se permitir ter. É muito essa questão da permissão. Então ficou uma coisa muito chave aí para as pessoas. Acho que essa questão da permissão, né? Se permita prosperar, né? Às vezes você bloqueia o seu progresso, o seu avanço, porque às vezes você não acredita em você e não se permite, né? Muito importante isso, Michele. Adorei falar com você. Tem muito conteúdo para explorar ainda, né? Daria para ficar aqui horas falando com você, mas a gente vai encerrando o Didcast. Mas antes de encerrar, né? Você deixa pra gente seu conteúdo e deixa uma mensagem. Se você quiser deixar uma mensagem para os seus seguidores ou para quem estiver assistindo, pode olhar direto para a câmera ou falar comigo aqui, tanto faz, da forma que você quiser e as suas redes sociais. Galera, foi uma delícia estar com vocês. Então me sigam lá no Instagram, no YouTube, nas redes, Michele Hugueto. E eu tenho uma imersão incrível para vocês virem, se transformarem, se destravarem. Então vai lá, diga um oi para mim, vou ficar muito feliz de saber que você veio pelo Didcast. Então, espero vocês. Muito legal. Redes sociais qual que são? Está no Instagram? Michele Hugueto. Tem YouTube? Também, TikTok. No YouTube, TikTok, só seguir lá que vocês acompanham a Michele Hugueto lá. Conteúdo fundamental, acho que é fundamental para a sua vida. Eu não vou ser comunicador de grandes palcos, não tem problema, também é importante. Importante para você aprender a se comunicar e qual a comunicação não verbal ou verbal que você está passando para a sua família, para a sua casa, para os seus negócios, você está sempre negociando, né? Então, importante isso. Acompanhe o Didcast, agora cenário novo, né? Com um cenário maravilhoso, com uma convidada maravilhosa aqui. Tá lindo aqui, que honra! Estreando com a Michele. Michele, muito bom estar com você. A gente vai encerrando por aqui, mas a gente volta com mais Didcast aqui. Obrigado. Obrigada.